Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast, o podcast da Alus. O meu nome é Pedro Vassalo, hoje sem o Bernardo Parolini, e aqui você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé para você alcançar o seu propósito de vida. E se você ainda não sabe qual é ele, a nossa missão é te ajudar com isso. Como sempre falamos aqui na Alus, viver por algo maior do que nós mesmos. Let's bora, como diz o nosso amigo Bernardo. Glória! Pessoal, mais um episódio da Alus. Hoje a gente vai ter um episódio muito especial, muito diferente. Todos os episódios estão aí online, que vocês ouviram até hoje. A gente gravou antes da nossa viagem para Moçambique, né? Hoje, na gravação desse podcast, é dia 3 de julho. E nós chegamos no dia 23, 24? Vocês chegaram depois, né? Depois, né? Foi dia 24, nós chegamos aqui no Brasil, então a gente não gravou na semana passada. Então esse episódio que vai no ar, que você está ouvindo agora, é após a nossa viagem de Moçambique. E a intenção desse podcast de hoje é a gente tentar fazer com que você que está nos ouvindo viva uma experiência quase imersiva dentro da viagem, né? Foram 6 pessoas que viajaram lá para Moçambique e hoje a gente tem aqui Israel e Gustavo conosco. Mas a ideia aqui é passar um pouquinho do roteiro, do que a gente vivenciou, os momentos incríveis que a gente teve lá em Moçambique, para vocês saberem um pouquinho mais dessa experiência. E em breve também muitos materiais de vídeo vão estar aí. Então é isso, vou passar um pouquinho aqui para cada um se apresentar, o Gu e o Israel. E o ponto é para se apresentar. Fala o seu nome, como que você é conhecido pelos íntimos e pelos muito íntimos da viagem. Todo mundo na viagem tem um codinome. E além disso também, fale um pouquinho sobre você também, por que você foi para a viagem, Israel e Gustavo. Vai lá. Quer começar? Posso começar. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei quem que vai estar assistindo a hora que estará, mas meu nome é Gustavo Amormino. Para os íntimos, eu sou o Gu, e no codinome da viagem eu sou o famoso Galo Preto. Acho que nós vamos ter um momento que nós vamos explicar, né, essas histórias e o porquê, mas já é uma honra muito grande estar aqui, agradeço você por mais essa oportunidade. 10 meticais. Tem sido, assim, muito importante, né? Toda a nossa caminhada e a nossa viagem, a experiência que nós tivemos foi algo muito abençoado, muito incrível. E é isso, né? Que a gente possa hoje aqui poder dar uma palhinha pro pessoal de como foi. Eu sou formado em psicologia. A princípio eu fui convidado, né, por você e pelo Dr. Ailton a estar participando da equipe da Casa Nutri como o psicólogo ali e fazer um trabalho de intervenção psicossocial ali com as famílias, né? Trabalhar muito o vínculo afetivo entre as mães, as mamás e os filhos. E também ser um mediador ali do nosso grupo, né? Um pacificador ali, né? Um cara diplomata ali no meio, enfim. Um diplomata e meus diplomatas. E meus tantos outros diplomatas, né? Eu tava ali também. Sendo real diplomata. Então, assim, o intuito, né, de ter viajado e ter sido convidado foi muito nesse sentido. Eu acho que nós conseguimos honrar um pouco, assim, né? Eu queria talvez ter mais participado no viés psicológico, no atendimento com as mamás, mas a gente teve também a questão da linguagem, que foi um dificultador, né? A gente precisava muito de intérpretes ali, mas é isso, né? Eu sou um cara muito voltado para a área humana hoje, muito voltado para as questões sociais, das dinâmicas de grupo, do coletivo. Tenho feito esse trabalho aqui também na Igreja das Estações, tenho tido grandes resultados aqui com o Israel, com o Igor, com o Kaká, com o Luca. Então, assim, estou muito feliz com tudo que estamos vivendo no coletivo e a sua chegada também, o Dani chegando também, o B, deixa a gente muito feliz. Então, assim, um pouco sobre mim eu acho que é isso, né? Acho que ao longo aí do podcast também as pessoas vão conhecer um pouco mais. Vão se familiarizando com o meu jeito. Top. Vai lá, se apresente, seu nome, seu bairro. Boa noite, meu nome é Israel. Queria te agradecer também pela oportunidade de estar aqui hoje. Além da viagem, né, que também foi um grande presente para minha vida, assim, poder ter experienciado tudo que nós vivemos lá. Sou administrador, sou um cara que sempre... Não, pera aí, calma aí. Fala seu nome pros íntimos e seu codinome. Ah, verdade. Meu nome é Israel,
Pros íntimos é o Isra e pros muito íntimos é macaco prego. Agora vocês vão Muito explicar bom. o porquê, porque eu não tô lembrando direito também, não. Não, é porque você é prego, mano. Nem você que inventou macaco Foi prego, por velho. causa do banheiro lá, que eu escalei o banheiro lá pra tirar a chave das MacGyver. mulheres. É uma mistura de macaco com MacGyver. Ah, então é isso mesmo. Ai, ai. Mas eu tenho um problema que é o seguinte, eu só não vou onde não me convidam. Então, assim, a gente tava um dia aqui na igreja aqui, eu tinha conhecido o Pedro não havia muito tempo, né? E ele me contou um pouquinho sobre o que ele estava sobre o que ele estava vivendo, não, né? Sobre o que ele estava, projeto que ele tinha de ir para Moçambique. E ele falou assim: "Vamos?" Eu falei: "Uai, se Deus permitir, vamos embora." Eu sempre tive um espírito aventureiro, assim, sempre gostei muito de viajar. Tive a oportunidade já de ir em muitos países, assim, e eu nunca tinha ido à África, né? E a gente tem uma coisa que a gente fala muito na nossa igreja, que é assim, quem vai ver. E assim, eu tô nessa busca, né? De Então, ver. assim, de ver. E de descobrir o propósito. E acho que pra gente conseguir chegar nisso mesmo, a gente tem que se movimentar. Então Deus abriu as portas e eu falei assim, vamos embora, caí de cabeça. E como eu sou administrador, tenho um pouco de experiência em viagem, essas coisas assim, eu fui com o intuito de ajudar na organização propriamente da viagem, da parte financeira, da parte dos documentos, né? E caso aparecesse algum BO, eu que teria que resolver, né? Montar Que no mosquiteiro. caso apareceram muitos, né? A minha ideia era aliviar vocês para que vocês pudessem desenvolver o que vocês estavam ali, né? Para poderem estarem focados ali nos atendimentos, no documentário, no atendimento às pessoas. E é basicamente isso. Perfeito, muito bom. Acho que agora todo mundo já conhece um pouco do galo preto e do macaco prego. Na viagem, o meu, o meu apelido era Tamanduá Perneta. Eu tenho um problema no tornozelo que eu machuco muito, então esse foi o meu apelido. E eu machuquei na viagem, né? Eu torci o tornozelo na viagem, pra variar, normal. O Dani não tá aqui presente, mas ele era o papagaio mudo, que ele não Falava muito. falava muito pouco. Mas é isso, pessoal. Então, assim, deu pra vocês conhecerem um pouquinho do Israel e do Gu. Vamos lá, só relembrando o intuito da viagem, né? O que nós fomos fazer na viagem, o porquê dessa viagem. Em 2022, nós iniciamos aqui na Alus um projeto, juntamente com a Casa Nutri, né? Com a Bia Child, no caso, que é a associação, com a Casa Nutri, que é o projeto. Após ter conhecido o Ailton, né? Numa intervenção lá em Tiradentes, de combate à desnutrição em Tiradentes, surgiu essa demanda, né? O Ailton compartilhou o sonho dele de trabalhar a desnutrição aguda grave, né? Que é muito presente lá na África, e muitas crianças morrem na África por conta disso. Falou muito desse ATPU, né? Que era a solução para essas crianças, porque elas atingem, né, um nível muito grave de desnutrição, né? Com toda a licença poética, mas resumindo, o metabolismo dela não consegue processar direito, ela já não tem mais força para poder absorver os nutrientes. E essa criança vai falecendo aos poucos, né? Vai definhando até falecer. E muitas crianças são perdidas, né? A gente teve alguns números lá na viagem, nós vamos abrir sobre isso. Depois o Ailton vai estar aqui, ele vai explicar com todos os detalhes isso. Então, aí, em 2022, o Ailton trouxe essa demanda e ao longo do tempo, né, aqui na Alus, a gente, né, com alguns dos nossos clientes, especialmente a Maxilis, a gente levantou esse recurso para a construção da fábrica e aí foi uma longa jornada. E nessa época eu conheci o Gustavo, Foi. através de uma amiga nossa em comum. Ela nos apresentou e ele participou da gravação do vídeo dessa empresa, inclusive, Sim. que foi lá no Morro das Pedras, no Secore, Sim, daqui. no Secore Brasil, que a gente ficou também no Secore lá de Moçambique. Sim. Então, Quem diria, né? muita conexão isso, Quem né? diria, E aí, enfim, então desde 2022 a gente iniciou esse projeto, né? Da compra do maquinário, da seleção, a gente trouxe os maquinários todos lá da China, comprou tudo via Alibaba e foi tudo entregue lá em Moçambique, né? Foi um longo processo de alfândega, aduaneiro e por aí vai. Mas conseguimos, a fábrica foi construída, está funcionando, rodando, né? Não vou dar muito spoiler disso, vou deixar para quando o Ailton vier. E nós fomos lá, todo mundo, né? A Casa Nutri precisa fazer esse acompanhamento com certa periodicidade nos países onde ela está presente. E Moçambique já tinha, se eu não me engano, 3 anos que não ia uma equipe lá, 2 ou 3 anos. Não por tentativas, né? No ano passado nós tentamos ir, tivemos problema para emitir o visto, né? Houve um pedido de propina, a gente não pagou. Outros anos chegaram do Ailton comprar passagem, outra médica chegar em Moçambique e não permitirem a entrada, terem que voltar para casa. Então,
conseguir ir todo mundo nessa viagem foi um marco, né? E também com a ajuda do senhor Jacinto também. Nós vamos contar um pouquinho disso. Então, assim, essa foi a intenção geral da viagem, foi para isso que a gente foi lá. Então, Ailton, né, como o médico-chefe da história, para poder fazer o acompanhamento das crianças, Kellen como nutricionista, Israel como psicólogo, Israel não, Gustavo como psicólogo, Israel auxiliando, né, como ele falou, né, no back da viagem, Logística. porque senão nós teríamos que nos dividir entre as nossas tarefas e a organização da viagem. Então, né, só quem estava lá sabe o tanto que isso aliviou e o tanto Sim. que a viagem foi mais tranquila de todo mundo trabalhar, porque no back tinha alguém cuidando de tudo. E eu e o Dani, a gente foi para poder produzir o documentário e eu, como Aulus, representando, né, a parte dessa captação do recurso, da gestão e da construção da fábrica. Beleza, então é isso o intuito da viagem. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos falar um pouco da viagem, né? Eu vou passar o roteiro aqui, foram 11 dias, nós passamos em 10 casas. Foram 11 dias ou 13 dias? Nós saímos... 13 dias. 13 dias, né? Nós saímos aqui dia 10 e voltamos dia 23, isso mesmo, 13 dias, contando o tempo de aeroporto, né? Sim. E nós passamos em mais de 6 ou 7 casas diferentes. Não sei o número que eu não contei. Então nós vamos contar um pouquinho, né, do roteiro, de como que foi feito tudo isso, para vocês poderem entender e vivenciar essa experiência. E ao longo da história, todo mundo vai acrescentando aqui e trazendo seus pontos-chave que lembram da viagem como um todo. Então acho que vai ser um momento bem divertido e legal. Aqui, ô Pedro, eu acho que um ponto que era legal de você destacar também, a questão do Ailton, dele ter ido também não só para fazer os atendimentos, mas também para poder capacitar as equipes ali, né? Boa. Porque na verdade ele não foi para atender as crianças, ele foi para tipo assim, para avaliar como é que era o funcionamento das casas nutris e capacitar o pessoal que tá ali a tomar as decisões corretas, né, e conseguirem tocar o negócio assim, digamos, né? Perfeito. Vou dar um passo atrás e vou explicar assim, a metodologia da Casa Nutri. A Casa Nutri é uma tecnologia, né? Então, é uma tecnologia de capacitação dos líderes da comunidade. Então, o Ailton criou essa metodologia, ela capacita, porque assim, ele vai lá, ele faz todo, né, a medição das crianças, dá os remédios, dá a direção para poder as crianças saírem da desnutrição. Mas ele vai embora, e tem várias casas acontecendo no mundo. Então, a lógica do trabalho do projeto sempre é capacitar as pessoas locais, os membros locais da organização responsável, né? Então, a Casa Nutri ela é uma tecnologia que é sediada dentro de vários projetos sociais e missões. Então, são 10 casas lá que nós falamos, são 10 missões diferentes, de responsáveis diferentes, de organizações completamente diferentes, que sediam a tecnologia da Casa Nutri. A Casa Nutri ela não é uma estrutura física, ela é um bem intelectual, né? Ela é Uma metodologia. é algo realmente abstrato nesse sentido. É um conhecimento, né, que é passado, ensinado a partir de todo o histórico, todo o conhecimento aí do Ailton. Bom, acho que é isso, né? Deu para entender. Então, nessa viagem, ele foi lá fazer esses atendimentos, mas também capacitar todos os líderes na comunidade, nas missões, para que, com a nossa volta, eles continuem o trabalho sendo feito, né? E a gente pôde ver esse trabalho lá muito bem acontecendo. Ok. Eu vou tentar só não dar tanto foco nos resultados e tudo da Casa Nutri, porque eu acho que o Ailton vai falar isso com mais propriedade aqui quando a gente for gravar com ele. Com certeza. E ok, então vamos lá. Eu vou dando aqui o dia a dia de como a gente foi chegando e a gente vai cada um complementando aqui as experiências marcantes de cada um. É mais ou menos essa a ideia. Então, ok, a gente saiu de Belo Horizonte no dia 10, de manhãzinha, né? A gente foi junto com o pai do Issa lá para o aeroporto. Fomos para São Paulo, pegamos o voo, baixamos lá na África do Sul, né? Acho que até aí não tem nada demais que aconteceu e, enfim, Até aí tudo certo. tudo certo, né? E aí, beleza, nós descemos na África do Sul, pegamos um avião e 2 horas e pouquinho, 2 horas e meia, se eu não me engano, e a gente baixou lá direto para Moçambique, descemos em Nampula. Nampula é a cidade central, né, onde que fica sediado o Secore, que foi a nossa base, assim, se a gente pode colocar a nossa base central, e do Secore a gente foi permeando todos os outros projetos. A gente ia para um projeto e voltava a dormir no Secore. Ia para um projeto, dormia 3 dias no projeto e voltava para o Secore em Nampula. E ok. E aí o primeiro marco, né, assim, que a gente pode colocar e cada um conta dessa experiência,
era já ansiedade pré-viagem. Por quê? Tem todo um estigma aí de que entrar em Moçambique, no aeroporto vai ter um processo de tentarem abrir nossas malas, pegarem coisas nossas, e isso realmente acontece. A gente tem cliente aqui, não é só no Mundo Casa Nutri, a gente tem um cliente aqui na Alus que tem operação em Moçambique, e quando a gente falou que ia, o CEO da empresa me ligou, cara, toma cuidado, não despacha nada na sua mala, porque quando eu fui, a minha mala foi aberta. Então a gente já tava todo mundo com essa ansiedade, já com Sim. medo, todo mundo com a mochila de costa abarrotada de coisa para não despachar nada na Com mala. muito equipamento caro, né? Exato. E aí, por exemplo, né, eu e o Dani, que a gente levou muito equipamento, levamos drone, várias câmeras, iluminação, estabilizador, a gente levou tudo nas nossas costas, 20 quilos de equipamento nas costas e o resto da turma também. E aí, chegada no aeroporto, vamos lá, o que vocês lembram assim, o que foi marcante para vocês na chegada do aeroporto? Uma palavra. Não, o que vocês quiserem falar, assim, o Eu que fiz vocês essa lembram. tatuagem aqui, ó. Tá escrito Jacinto. Jacinto. Jacinto é um cara, foi um despachante, né, que ele aliviou tudo pra gente lá e ele é, né, um policial. Então ele tem muita autoridade lá dentro, assim, do aeroporto. Então ele foi um cara essencial pra nossa entrada, sem problemas. Então ficou essa brincadeira durante a viagem, né? Qualquer problema chama o Jacinto que ele resolve. Eu acho que pra mim a palavra que traduz a chegada foi tensão. Legal. Tipo assim, porque antes mesmo da gente poder viajar, já tava um cenário mais de preocupação, né, mano? A gente não sabia o que a gente ia encarar, como é que era. Tudo lá em Moçambique tava sendo tudo muito assim. é, Periculoso, vamos colocar, né? Então a gente ia ter problema com o aeroporto, a gente ia ter problema com a malária, a gente ia ter problema com o transporte, a gente ia ter problema com basicamente tudo. Com assalto. Com assalto. Então, mano, Com comida. vamos esperto, né? E aí chegou lá, acho que na hora que nós descemos e vimos aquele aeroporto pequenininho, né? Muito pequeno. E já o primeiro guarda ali, todo... Tava aí Marrento, todo né? marrento, passaporte, visto, aquela coisa toda. Então, chegou um guarda com um chapéu desse tamanho, viu a gente e já tirou a gente da fila. Aí nós já assim, isso aqui não tá certo. E liberou o resto, porque o avião tinha basicamente o pessoal da Umas África do 25 Sul, pessoas. tudo louro do olho azul, falando, tipo assim, inglês, era a galera lá da África do Sul, não sei se tinha de outros países europeus, mas parece que esse pessoal não precisava de De visto. visto. Eles já passaram e já foram direto, a gente brasileiro precisava. Sim. Botaram a gente de lado lá e nós não. Jacinto tá fazendo. Aí ele. Foi isso mesmo, ele já passamos o passaporte pra ele pegou o passaporte, de todo mundo, saiu andando com o passaporte, todo mundo foi pra dentro do aeroporto com o passaporte na mão. A gente assim, beleza, estamos na África sem documento aqui. Aí o Ailton, nós estamos com o Jacinto, tá bom? Aí as portas se Aí abriram. as portas se abriram. Mas, Num certo aspecto, o Ailton nos preparou bem. sim. porque- Psicologicamente. Porque ele nos preparou pro pior, né? É. Eu tava preparado pra fazer um jejum de 10 dias, pra Voltar sem enfim, mala, chegar lá sem não levar mochila. nada, enfim. E. Perdi o fio da meada. Tá. E não aconteceu isso, a viagem foi mais tranquila nesse sentido. E muito pelo contrário, nós chegamos lá no aeroporto, cara, e, tipo assim, não abriram nossa mala, não, né? Não cismaram com a gente de forma nenhuma. Foi algo mais tranquilo. o trâmite ali normal de tirar o visto ali na hora, tirar a foto e, enfim. A gente até se arrependeu, né? Porque a gente queria levar mais equipamento, né? A gente queria levar um outro tipo de drone, um FPV, e não levamos por medo. Sim. Chegamos lá, foi tranquilo, dava pra ter entrado. Eu passei o resto da viagem chorando porque eu queria ter levado o FPV, mas não deu. Mas tranquilo, beleza. A gente saiu de lá, e aí eu acho que esse foi um dos primeiros choques, pelo menos pra mim. A gente, né, encontrou o Jacinto lá e pagamos o visto, teve aquela questão lá do dólar que a gente resolveu. E aí a gente foi no Shoprite, no Supermercado. supermercado, para poder a gente fazer compra que a gente ia comer ao longo da semana. Compramos 240 ovos. Não, mas isso não Foi foi só 120. foi só 120 ovos. Não, mas foi muito ovo, Foi mano. muito. Viajamos nas ideias. É. Mas eu acho que o ponto principal que me pegou foi que na saída do aeroporto e a gente indo pro Shoprite, a gente andava na rua, parecia que a gente era alienígena. Ali já. Ali já foi um baque já. Todo mundo olhava pra gente, porque literalmente todo mundo lá é negro, e a gente, todo mundo mais claro, né? Eu, a Kellen, o Ailton E, mano, a gente foi na caçamba do caminhão do Secore, né? Então a gente tava muito exposto ali naquele primeiro momento. É, Então, isso tipo mesmo. assim, todo mundo, tipo assim, tava
filmando a gente ali, de certa forma, né? E era muito isso. Pensa assim, você num lugar, todo mundo olha pra você. Você É. passa, todo mundo fica te olhando. Você passa de carro, não é só olha, não. O pessoal olha e quebra o pescoço e vai te acompanhando até não dá pra ver, É. perder de vista. Então, eu pelo menos eu me senti muito um alvo das atenções de todo mundo, assim, foi meio intimidador isso pra mim. Pra mim a chegada foi realmente bem impactante, assim mesmo. Você chega. E eu percebi que, assim, de todos os lugares que eu fui, nenhum lugar era igual àquela cidade que a gente tava. E quando a gente fala que a gente tá andando na rua e o pessoal tá olhando pra gente, é uma rua completamente diferente, a estrada, tudo, a quantidade de pessoas na rua foi uma coisa que eu fiquei, assim, surpreendido. Todo lugar que a gente andava, tinha gente andando a pé na rua, tava de dia, tava de noite, tava com luz, Madrugada, sem tem luz. luz. Sim, muito doido mesmo, assim, né? E muita pobreza. Sim. A gente passou lá, tem a Feira da Calamidade. Isso é uma coisa Ah, legal de é. contar. Tem um. Né, eles falam que dentro do aeroporto eles pegam as coisas do pessoal, abrem as malas, roubam as coisas. E ele já leva pra vender as coisas numa tal de feira que chama Feira da Calamidade. O nível da feira. O nível da feira. E que é normal do pessoal que tem a mala confiscada, roubam as coisas e na Achar feira as coisas lá. achar suas coisas e recomprar suas coisas no dia seguinte na Feira da Calamidade. É tipo uma feira do rolo que tem aqui famosa, né? É. O pessoal fala da feira do rolo, é a feira da calamidade lá em Moçambique. E aí, beleza, a gente chegou lá no supermercado, né, compramos tudo. Acho que os preços são mais ou menos parecidos aqui com as coisas no Brasil, né? E aí a gente foi pro Secore, tranquilo. Mas uma curiosidade do supermercado que eu percebi é que lá lá você via mais o público, era mais um pessoal diferente da população de lá. Então você vê que até isso tinha uma certa diferenciação, vamos colocar assim, né? Não era assim o pessoal, sei lá, Porque na da verdade a carro-pé gente ali. foi no supermercado, que lá era um supermercado muito bom. É tipo As um coisas verde deram- mar aqui. É, As coisas lá eram era mais isso, caras que o era padrão isso. dos outros lugares. Depois, tanto é que depois eu fui em outros supermercados, em outros lugares, as coisas eram bem mais baratas Sim. nesses outros lugares. mais Mas simples, por né? questão de segurança e de praticidade, levaram a gente lá nesse supermercado. E acho que lá tem mais comida parecida com o que a Com o gente que a gente come tá aqui, né? acostumado. E lá começou, né? Se não me engano, acho que foi lá, ou não sei se foi no aeroporto já, porque nós juntamos todo o valor que nós tínhamos, né? O recurso todo da viagem, nós colocamos num cartão, fomos passar o cartão e o cartão não passou. É. Então nós já chegamos lá assim, Todo mundo sem sem dinheiro. dinheiro. Sem grana. E aí foi um parto, né? Os outros pagando pra gente pedindo pro despachante Fizemos pagar a dívida nossa. Fizemos dívida com meia Moçambique, mas graças a Deus não saímos devendo Quitamos. ninguém, né? Foi quitado. Isso é um ponto importante. Começou a dar problema lá disso. E lá tem, lá tem um negócio legal, que aqui no Brasil a gente tem o Pix, né? Lá tem o Emola, qual que é o nome do outro? Nossa, Emola e... Nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar. É Emola e uma outra coisa. Basicamente, você paga as pessoas com crédito de celular. Você bota o dinheiro no celular, vira um crédito, e aí você fica transferindo o dinheiro de um pro outro, assim, no As crédito. transações são feitas por SMS, M-Pesa. M-Pesa, boa. M-Pesa. Lembro, é isso. que foi o que a gente utilizou. Que foi o que a gente utilizou. Então, Vai, ok. vamos lá. Então, eu acho que é importante isso dessa noção aqui, porque é os momentos iniciais, assim, da viagem. E aí, beleza, a gente saiu de lá, fomos pra Nampula, né, pro Secore, né? Chegamos no Secore, que é uma base maravilhosa, né? É lindo o Secore lá, a gente fez muita imagem de drone lá também, depois nós vamos disponibilizar isso aí, tanto no Secore, na Casanuto, na Alus, na incubadora, talvez, né? Sair alguma coisa. Mas a gente chegou lá no Secore à noite e a gente já ia viajar no dia seguinte, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. A gente chegou lá pra tomar banho, né? Aham. E aí, como foi a experiência do primeiro banho em Moçambique? Pra mim foi de boa, mas... Eu já tava esperando que não ia ter nem chuveiro, não ia ter nem banho, mas foi uma experiência Eletrizante. eletrizante. Porque Ah, é verdade. É porque eu falei, chu- eu gosto de tomar banho gelado já, então eu tô acostumado. Mas tomar choque toda hora O também choque não saía tanto. da água, né? o, Parede. o chuveiro tava frio, né? E tava dando muito choque. Ao E saía ponto da gente pouquinha ter que água. pegar o nosso chinelo e tentar rodar com o chinelo, né? Pra poder E fechar. aí eu lembro que eu tava ensaboando assim, eu encostei na parede, cara. Na parede o cotovelo e tomei um chocaço no braço inteiro, mano. Aí eu falei, nu, filho, o negócio aqui tá estranho. Mas foi uma experiência única. Mas assim, acho que é legal a gente ressaltar que uma parte da equipe foi para a base do Secore, né? Já aí, por exemplo, providenciando o jantar, tomando banho. E outra parte foi para farmácia.
comprar os remédios, né? E aí nós fomos, e aí foi uma surpresa muito grande, porque os remédios eles eram importados da Índia. E aí isso foi um ponto assim, meio que uma bênção de Deus, porque proporcionou a gente comprar uma quantidade de remédio que a gente não tava nem esperando que a gente ia conseguir, né? Tipo, a amoxicilina aqui no Brasil é, sei lá, 40, 50 reais um vidro de amoxicilina. Lá era Metade do 12 preço, reais, 13 reais uma amoxicilina. E aí foi um corre, mano, pra pagar, pra fazer as contas lá, né? Na verdade, Mas a gente não pagou, né? É, A gente conseguiu, eles deixaram a gente levar os remédios pra viagem que a gente ia fazer no dia seguinte Isso. e penduramos a conta na 5 farmácia. dias, nós E- fomos pagar a farmácia no final da viagem. dessa viagem, né? Dessa viagem. Fora as 2 horas esperando pra conseguir o chip do Do telefone. telefone. Nossa. Na Vodacom, é verdade, teve isso Chegamos também. lá na No empresa. primeiro dia isso, Quando mano. chegamos na empresa, ô moça, então, eu tô sem internet aqui, ué, mas como que eu vou. Você é fornecedora de internet, você tá sem internet, eu não vou. Imagina eu falei, a minha, Imagina a minha. Muito Mas bom. teve esses corres, né? Essas coisas pra resolver. Muito bom. Então, ok. Então foi isso, a gente chegou. Acho que isso é uma introdução importante. A gente tem muita coisa pra falar, tá? Agora a gente tenta Vamos. ser mais focado. Então, ok. Acordamos e fomos pra Moneia. Né? O que era Moneia? Moneia é onde a fábrica foi construída, né? Então a Lud, né? Que é uma. Ludes, né? As Ludes, né? A Lud e a. Qual que é o nome da menina que foi com ela? Ah, Fátima? Não. A de lá é... Não. Eu vou lembrar, mas vai demorar um pouquinho. o Dani que sabe o nome dela, mas tá. Dionase. Dionase. Isso. Caramba, mano. É Dionase. Cabuloso. Então a Lud foi lá buscar a gente junto com a Dionase. E nessa história, a gente foi, né, num 4x4 lá pra Moneia. E uma estrada. A gente pegou muito tempo de estrada de chão. 100 km. Estrada de Mais chão. de 100 km. E pegamos muito tempo também de estrada de asfalto mesmo. Né? E uma coisa que foi marcante pra mim, eu lembro nas idas. A gente começou a ver aquele tanto de gente andando na estrada. Sim. Muita gente andando na estrada, as mulheres com galão e galão de água, capulana, cabeça. os galões de água na cabeça, capulando nas Com o costas. bebê na criança. Uma, duas crianças É. nas costas e Andando. andando No sol. no sol, andando no meio do nada na É. estrada. Isso é uma coisa que me marcou muito. Outra coisa que me marcou foi que a gente começou a parar em várias barreiras policiais. Sim. E como não tem muito carro lá, é quase nada de carro, eles paravam a gente. Só que não era barreira de boa. Era 2, 3 caras de fuzil na mão, Sim. olhando pra gente, encarando. O que vocês estão arrumando aqui? Então, e assim, né, no nosso olhar, parecia o pessoal de guerrilha, né, com aquelas armas na mão. E teve acho que a primeira parada ou a segunda indo, né, pra Moneia, eles pararam a gente cabuloso, né? Acho que nós ficamos mais de 1 hora, talvez, parado lá pra providenciar uma documentação que a Lud tinha deixado na casa dela. E você precisava dar foto pra poder liberar, foi isso mesmo. E aí a gente ficou esse tempão lá parado e aí eu acho que ela mandaram a foto pra ela e ela liberou, não sei se o cara liberou ela sem a foto. Porque como ela é residente lá, ela tinha que ter tipo um comprovativo de residência, uma coisa que comprovasse que ela morasse lá, assim, sabe? Aqui, eu sei que se a gente contar todos os carros da viagem, nós vamos demorar várias horas aqui, mas eu lembrei que agora foi muito engraçado isso. Enquanto ela tava tentando resolver a questão da documentação dela, eu e o Gu, a gente precisava de fazer xixi, então A gente tava no outro carro. a gente tava no outro carro, exatamente. Então, como a gente tava precisando de fazer xixi, a gente foi um pouco pra frente. E nós paramos num lugar que o Dailor, que era o nosso Guia motorista. que era tudo, né? Nosso amigo, parceiro, tradutor, médico, enfim, motorista. Ele parou numa esquina porque ele falou assim: eu acho que é pra cá. Acaba. Só que a esquina tava lotada de gente. E a gente ficou Era parado um lá centro no carro, comercial. e todo mundo olhando pra nós ali, nós tranquilo, esperando e tal. Aí nós fomos no cantinho lá, fizemos xixi. Na volta, o Dailor também saiu pra fazer. No que ele saiu pra fazer e eu fui pra entrar no carro, chegou um cara lá e começou a me pedir dinheiro. E eu percebi que ele tava alterado. E eu não sei se foi engraçado ou se foi. Ao mesmo tempo que foi um pouco engraçado, foi triste também. Não, essa eu acho que situação, depois assim, né? foi engraçado, mas na hora foi tenso. Eu Foi fiquei tenso, apreensivo, mano. Conta aí, Igor. Não, foi isso. Tipo assim, nós paramos o carro, aí esse cara chegou muito alterado e, tipo assim, ele já foi entrando dentro do carro junto com o Israel. E aí eu, tipo assim, eu tava no banco de trás vendo tudo, mano. Ele E aí- ficou entre mim e o carro.
E eu falei, ô, dá licença, deixa eu entrar no carro aqui. Não, então me ajuda, não sei o que, tal, não. E eu já tinha percebido que ele tava muito alterado. E- Falei, não, peraí, deixa eu só entrar no carro aqui pra gente ver e tal. Aí consegui entrar no carro, né? E aí? Aí o Israel entrou e aí o cara foi, mano, e, tipo assim, segurou no... No PQP. Segurou na maçaneta lá do carro no alto e não soltou, mano. E não É soltou. porque foi assim, eu entrei no carro, abri a janela e ele ficou meio que pendurado na porta, querendo que eu... E como a gente teve esse problema com o dinheiro, realmente eu não tinha nada ali para ajudar, para poder dar para ele, que ele queria dinheiro e tal. E eu fiquei tranquilo, falei, cara, não tenho nada tal, e fiquei esperando ali para ver o que aconteceria, né? E nisso tava chegando um outro cara de lá e viu a situação e ele ficou incomodado com isso e ele foi para tirar o cara da porta. E o cara, ele tava com um capacete assim, ele começou a falar com o cara, foi empurrar ele e tal, e o cara ficou meio que agarrado no vidro ali, e a gente tava num barranco, e ele começou a puxar as pernas do cara pra ele sair de perto do carro. Aí o cara agarrou no PQP, no Santa, aquele negócio lá, E o cara lá embaixo segurando as pernas dele, e o cara parado assim no ar, gritando. Esticado, mano. Esticado. Foi a maior cena, mano. Eu falei, nossa, Depois que foi loucura. engraçado, mas na Cadê hora o foi tenso, Dylon, velho? na Cadê hora o foi- Dylon? é. Mas Nossa. enfim, rolou isso, né? Tipo Aí a assim, gente liberou, né? Passamos desse ponto e começamos a ir pra cidade, lá pra Moné, que é onde que a fábrica está construída. Acho que esses pontos aí marcaram na estrada. sim, É uma coisa que a gente não falou aqui, e que é muito importante, lá é um país muito corrupto. sim. Então, todos os momentos eles tentam. Como a gente é o centro da atenção, a gente, em tese, para eles, nós somos milionários. Imagina, todo mundo branco andando em. Né, a gente estava nos carros lá da 4x4. 4x4, SW4, enfim, e tudo lá Toyota. Então a gente era os brancos ricos que estavam lá na cidade, né? Que são os carros dos projetos. Então, todo o tempo eles tentavam tirar de algum modo vantagem, né? Então, nas barreiras policiais, eles sempre estavam tentando agarrar a gente, cozinhar a gente para a gente poder pagar, mas é uma política nunca pagar nada. Então, a gente ficava lá esperando até eles entenderem que a gente não ia pagar. Ok, passamos o tempo, fomos e paramos numa primeira comunidade. Então, a gente andou umas 3, 4 horas e chegamos numa primeira comunidade e ali acho que foi o primeiro baque do que é uma realidade ali mesmo. Pensa assim, 2 horas de estrada de terra, depois de ter andado já 2 horas de carro na estrada, entramos numa estrada de terra, fomos, estrada ruim, e chegamos numa vila, onde foi uma das primeiras crianças de Moné que foram salvas da desnutrição pelo projeto lá da Alude. Né, e pela fábrica, pelo ATPU, uma das primeiras que começou a receber o ATPU, se eu não me engano, ela recebia. E a gente foi fazer uma entrevista com a mãe dela que só falava o dialeto lá, que é o Macua, né? Não sei se lá era Macua ou se era outra língua lá, porque Sim, acho que tem um outro dialeto lá que é muito parecido com o Macua, mas tem umas diferenças. É tipo o mineiro do paulista falando. Um fala o A e o outro puxa o E. E aí a gente, né, fez ali aquele primeiro depoimento dentro daquela comunidade e pudemos ali sentir a energia do que era aquele tanto de criança e aquele tanto de gente dentro de uma pequena vila. E ali a gente conseguiu ver um pouco mais a realidade da pobreza e lá a gente ganhou os presentes, né? Acho que isso aí você conta legal. Expliquei, pessoal. E aí veio o Galo Preto, o nome. Veio primeiro. Cara, eu acho que a gente foi muito abençoado de ter tido essa primeira experiência nessa comunidade, porque foi algo realmente muito marcante. Eu acho que foi um dos highlights assim da viagem ao todo em si, sabe? Porque realmente chegar ali, aquele chão batido, aquelas casinhas de barro no meio do nada, tava um clima meio chuvoso que ainda deixa a situação ainda meio mais difícil assim, né, de conviver, de lidar. E aí a gente foi tão recebido, uma recepção tão calorosa, tão amada, tão, né, cheia assim de vida, de energia, que realmente foi muito impactante. Eu acho que foi tipo assim, uau, chegamos na África, tipo assim, É. tá rolando, tamo aqui, entendeu? Muita dança, muita Muita música, dança, né? música, enfim, muito, muito caloroso. E aí a gente fez essa parte da entrevista, né, a filmagem, e aí num gesto, cara, de muita gratidão deles, né, eles trouxeram presentes para nossa equipe. E isso foi extremamente constrangedor para mim, né, acho que para Pra todos mim nós. também. Que eles não têm muita coisa, mano, eles não têm muito o que dar. Mas eles deram o que eles tinham. De E o que melhor, eles tinham era o de melhor para eles, era o que eles tinham mais precioso, que era
o alimento e uma duas ou três Três galinhas. galinhas. Eles deram, cara, 3 galinhas pra gente, pessoal. Eu vou até olhar pra câmera aqui, porque eles deram galinha, era o que eles tinham de mais precioso pra gente, mano. Porque a galinha, ela dá o ovo, ela dá o Proteína. sustento da proteína, né, o frango, e eles deram pra gente. E o cara. cacho de banana também. Cacho de Aquela banana, figurando o cacho de um banana. sacão de milho, né? E foi muito engraçado, porque pra mim eles deram um galo preto, né? Uma galinha preta. E ali eu recebi o galo, eu fiquei meio sem jeito ali na hora, o que que eu faço, né? Como é que eu manejo um galo aqui? Tipo, e aquele movimento acontecendo, a dança rolando. E agora lembra do Rei Leão lá, E apresentando o Simba, sabe? E ali eu tinha duas opções. Ou eu ia ficar olhando parado com um galo preto na mão assim, ou eu ia fazer alguma Entrava coisa. no Então eu ritmo da entrei no música, ritmo né? e peguei o galo e levantei o galo e sacudi o galo. E aí virou festa e pegou, né, o codinome do Galo Do Galo Preto Preto. nessa cena. E a gente tem isso gravado. E tem gravado. Vai sair. Roda a Aguarde. vinheta aí. Muito bom. Então aí entra, né, esse mistério aí do Galo Preto foi nesse episódio, né? Muito marcante. E aí eu acho que a gente teve esse primeiro marco, né, da gratidão, porque todos os outros lugares que a gente foi indo, todos os lugares a gente recebia presente. Ou era milho, ou era, né, uma madeira lá, o ébano, Uma o pau abóbora. preto, que o pessoal chama, abóbora, enfim, a gente ganhou vários presentes. Mandioca. Nós recebemos muitos alimentos. Banana. Capulane também. Os panos. Amendoim, a gente ganhou muito amendoim Sim. de presente. Cara, nós ganhamos cumbucas, né? Feita a barro, né? Você ganhou também. Não ganhei. Não ganhou? Não ganhei. Pô, mano. Como que chama? É o Cerâmica? uma cerâmica, né? É. Legal, muito bom. Então é isso, a gente saiu dessa cidade, né, desse pequeno vilarejo que era no caminho. A gente passou lá num padre, lá, que faz parte lá da missão da Lude. A gente passou lá rapidinho para poder tomar um café com ele, brasileiro, a gente conversar um pouquinho e fomos lá pra Ele Monéia. já tinha pegado malária 46 vezes. E esse número não é brincadeira, foi tipo 46 vezes que ele literalmente já tinha pegado malária. Aí já todo mundo ficou com medo já naquele momento, né? Errou já, né? E aí, a malária é perigosa? Não, não é não. Eu peguei só 46 vezes e tô vivo. tô de Tá de boa. boa, entendeu? É, E aí, beleza. E aí nós chegamos lá em Monéia, que é a missão lá da Lude, né? Que é uma missão da Igreja Católica, onde que o foco lá é trabalhar com as crianças, principalmente. Dentro lá eles têm uma escolinha. E lá o projeto da Casa Nutri de combate dessas mulheres, né? De desnutrição a essas crianças. E a gente ficou lá nesse projeto e a gente foi muito bem recebido lá. Também. Lá tinha a Fátima, cozinheira, que fez Mão assim, cheia, cara. fez vários alimentos, assim, vários jantares, almoço, muito gostosos pra gente. E a gente ficou lá 2 dias em Monéia. Foi nesse primeiro dia, a gente chegou lá à noite, já teve atendimentos, então a gente chegou, Até meia-noite. o pessoal já foi atender até meia-noite, a gente gravando tudo, né? Então foram as primeiras crianças a serem analisadas pela equipe, e aí depois disso a gente foi embora. Ok, então vamos lá. Então, acho que aí é legal a gente falar. Primeiras impressões que vocês tiveram ao ver as crianças, a situação das crianças em desnutrição. Como foi pra vocês? Eu acho que pra mim, cara, foi algo que assim, eu acho que a gente já tinha se preparado um pouco pra ir, mas quando chega lá e você encara a realidade nua e crua da forma como ela é um pouco mais impactante, né? Mas pra mim, eu acho que despertou muito um sentimento, tipo assim, pô, já que eu tô aqui, vamos fazer valer a pena. O que que eu posso fazer? Então eu tava sempre procurando alguma coisa pra ajudar. Então, nem, tipo assim, o doutor Ailton tava lá, eu falava, o senhor tá precisando de alguma coisa? Quer uma água? O que que eu posso fazer? Eu procurava ficar por ali pra ser útil de alguma forma. Que nem sempre você podia atender porque não tinha tradutor, né? Não, e assim, nem sempre a gente também sabe como ajudar numa situação. Como, né, tá ali com a criança, a gente fica, às vezes, um pouco impotente até, diante de um caso muito, né, acentuado, como era o caso delas, assim. Então, foi mais nesse sentido, né, de me colocar à disposição de alguma forma. Legal. E pra você? Pra mim é triste, né? Você acabar vendo alguém numa situação de vulnerabilidade, ainda mais uma criança, recém-nascido. Nós pegamos vários casos diversos, né? Criança com malária, criança com HIV má formação no crânio, diversas coisas assim, e mas grande parte com HIV pra poder dificultar ainda mais o quadro.
Mas, do ponto de vista da desnutrição, o que eu achei que foi, na verdade, positivo, é porque a gente viu muita criança. E foram muito poucas as crianças que realmente estavam desnutridas. As crianças que estavam no programa, todas elas já estavam se recuperando. A Exato. gente viu muito mais criança já com peso do que crianças que realmente estavam ali à beira da morte ou muito magrinhas, né? Então, é claro que é triste, mas eu vi isso de uma forma positiva Positivo, né? e vendo realmente que o programa ele é eficiente, ele é Sim. eficaz, né? Muito bom. É interessante essa pontuação do Isa, porque muitas estavam até mais doentes, né? Às vezes com uma secreção, Muitas gripadas, porque para eles estava gripadas. frio lá na época. É. E aí, como A gente não falou disso, nós passamos um um friaca. friaço lá. Mas assim, de como que a Casa Nutri também ofereceu esse apoio integral na saúde delas, né? Com a medicação, com as consultas ali que foram feitas pela equipe, enfim. Dentro do kit, né, que a Casa Nutri dá para cada mãe, Sim, dos seus filhos, sim. tem complemento de ferro, vitaminas, tem algumas coisas, além do ATPU, que é entregue para essas crianças, né? Então a gente pôde ver esse ponto. Quando a gente chegou lá, a equipe foi analisar as crianças que passaram pelo programa, então a gente conseguiu ver a recuperação dessas crianças. Então, né, o Ailton depois fala melhor, mas foi 90% de recuperação lá em Moneia, né? O número foi mais ou menos esse. Então, isso é um ponto muito legal e importante. Então, ok. Então a gente ficou lá em Moneia, terminou o atendimento, dormimos. No dia seguinte a gente gravou a fábrica, né? Gravamos todas as imagens mostrando esse ATPU sendo fabricado e durante o dia também foram acontecendo vários atendimentos, né, por parte lá. Enfim, enquanto isso acontecia, eu e o Dani a gente gravava, né, todos os processos da TPU sendo produzido, né, desde, né, do amendoim sendo moído, sendo misturado com leite, com açúcar e sendo embalado e selado. Enquanto isso, vocês ficaram lá interagindo com as crianças, né? Acho que vocês interagiram muito com as crianças. Queria que vocês contassem a cena do futebol, que eu acho que isso aí foi o lance mais emblemático que aconteceu, né? Nós fomos jogar futebol lá, E muita criança, né? muita criança, né? mano. Não, Muito. isso é um ponto uma coisa que eu queria pontuar. Porque quando a gente fala Um que lá ponto que você tem. queria pontuar? É, o ponto do ponto. O ponto é que lá a gente não. Não Só dá só imagina. vendo mesmo, assim. Porque se brota criança, É igual formiga. cai 10 crianças da árvore, sai 7 no buraco. Assim, é impressionante. Ainda mais como nós somos diferentes lá. É só a gente começar uma brincadeira, alguma coisa, ou Chega a tem 300 cinco, crianças em um minuto tem 150 crianças no pátio, assim, na rua, né? pra Então, ver a gente, pra encostar na gente, pra interagir. Tirar foto. e era né? isso mesmo, encostar. Tinha uns que chegava, ficava só encostando no meu braço, assim, porque, sei lá, nunca tinha visto. Fazia carinho. É, muito encostava no bonitinho. meu cabelo, encostava nas minhas costas e tal. Muito doido. Mas voltando ao lance do futebol, eu achei muito legal porque lá tem um time de futebol, né? Que é Dos patrocinado meninos. pelo Atlético Paranaense. É. Legal demais, eu achei isso. E os meninos tudo uniformizados com o uniforme do Atlético, ou seja, né? Houve esse trâmite de alguma forma, não sei como, né? Alguém fez essa conexão e os meninos estavam todos uniformizados, cara, com a camisa do Atlético Paranaense. E aí foi engraçado, porque a Lud, ela chamou lá o capitão lá, né? E ele falou assim, olha, eles estão querendo jogar a bola com vocês. E aí eu brincando, falei assim, vamos jogar e tal, mas a gente é brasileiro, né? Aí A Lud no início que deu uma alfinetada, É. assim, ela já começou falando, eu não lembro muito ela falou bem assim, ó, os meninos são muito bem treinados, acho que vocês vão passar um sufoco. Tipo assim, aí eu falei assim, podemos até passar um sufoco, mas a gente é brasileiro, né? E aí, cara, o capitão do time falou assim, mas nós somos moçambicanos. Aí eu olhei assim, filho, nós vamos passar a O peta. cara já cresceu pra cima do assim. Aí não, então tá, então vamos ver isso no jogo. E aí nós fomos jogar. E era um areião, cara, um terrão, mano. Você, tipo assim, você corria 5 metros e já tava suando era e um campo de futebol, na bufando. medida, porém de areia. E aí vocês trouxeram as crianças todas. Aí, tipo assim, aí as crianças que a gente tava já Brincando. socializando o dia inteiro, elas ficaram de torcida, mano.
Só E que ela elas estavam torcendo pro Brasil. pro Brasil, e elas gritavam, Brasil, Brasil, Brasil. E tava assim, um clima de Copa do Mundo, mano, entendeu? E tanto, velho, que Não, em questão de pessoas, nessa hora, tinha mais de 100 pessoas tinha. ali. Foi incrível, cara. Entre jogadores e gente em volta. Sim. E aí, tipo assim, a gente até começou criança. perdendo, né? Eles fizeram 1-0. Aí o Israel foi lá. Aí eu cheguei, né? Aí o Israel chegou, ele não tava jogando, ele chegou uns 5 minutos atrasado, fez um gol, né? E aí isso foi muito marcante pra mim, pessoalmente, porque pingou uma bola lá, eu peguei e dei um cortinho pra dentro e chutei assim devagarzinho no cantinho, Quem cara. deu o passe? Foi você, né? Aí, ó, essa dupla é boa. E aí eu fiz o gol, cara. E aí na hora que eu fiz o gol, mano, foi uma emoção tão grande que eu saí correndo assim. E, mano, a criançada inteira, velho, que tava lá Muito de fora, legal. veio correndo assim, ó. E aí eu lembro que eu caí ajoelhado assim, tipo cena de filme, mano. Tipo, Câmera futebol, lenta, né, eu velho? caí ajoelhado assim, tipo assim, a glória, fraga, tipo, deslizando assim, e os meninos viram, bum, e, tipo, então, aí virou um botinho, mano, virou um bolinho a parada. E aí eu olhei assim, falei assim, nossa, e aí meu coração, tipo assim, mano, tipo, aí nessa hora eu até emocionei e olhei assim pro céu e fiquei muito grato de estar vivendo aquilo tudo, sabe? Placar final. 5-3 pra nós? É, e depois eu tive que parar, eu saí Então deu Brasil. do É, Brasil. Normal. normal. Mais ou menos, É. né? Mas bom demais. Mas foi Então, muito isso foi legal. uma experiência legal sua, né? Deixa eu ver se tem algo mais marcante assim. Eu acho que teve uma experiência minha com o Dani, que era o Denilson. Que a gente. Foi um menininho que ficou lá junto com a gente acompanhando as gravações todas. E eu lembro que teve um momento que a gente conversou com ele, virou e falou assim: sabe quem que é o Neymar? Ele, não sei quem que é o Neymar. Você sabe o que que é o mar? Não sei o que que é o mar. E aí, né, a Lud contando que ela já ouviu a história lá do pessoal falando assim: Brasil fica depois daquelas montanhas ali. Então, nós estamos falando de um nível de falta de informação. É realmente índio, é como se fosse índio. Eles não têm acesso a nada ali, a ponto de não saber o que que é o mar. Acha que a vida é só. É só aquele Aquilo, quadrado que eles moram. Eles não têm É. noção que depois de uma montanha tem mais trocentos quilômetros, aí você Sim. vai chegar numa cidade, você pode pegar um voo e ir para outro continente, atravessar o mar. Eles não É. fazem ideia do que é o mundo, o É que é a claro que vida. essa não é a realidade de todo o país, né? Sim. Sim. Mas assim, muitos vilarejos, Sim. assim, em alguns locais que a gente foi, realmente é Sim. isso mesmo. E talvez, mano, seja justamente por isso que eles são tão simples, alegres e Felizes, não felizes. tem comparação. Eles não têm parâmetro pra outra realidade que não seja aquela, né? E a vida, na verdade, ela é simples, né? talvez Somos a nós que a gente, complicamos. exato. A gente não precisa A de nossa- tanto, né? Acho que isso Não, fica claro lá. ficou. É um paradoxo, assim, é uma reflexão muito grande, mas é um exemplo pra nós, com certeza. É. Muito bom. Você chega, olha uma família ali morando numa casinha de barro, todo mundo andando descalço, comendo Mandioca, muito pouca diversidade ali, banana, uma dificuldade, as mulheres todos os dias carregando água na Caca. cabeça para poder andar não sei quantos quilômetros para buscar água. mais feliz. E você chega ali, alegres. olha para ela, a pessoa vai te dar um sorrisão assim, sabe? Então você vê que assim, É genuíno, é puro, é um amor que, sei lá, tem uma presença de Deus ali de alguma forma. Legal, muito bom. E uma coisa também que eu acho que chama muita atenção é o zelo e o cuidado dos projetos, das missões lá. Tipo assim, a excelência, entregar o melhor para as crianças, entregar o melhor atendimento, o melhor cuidado. Isso é uma coisa que marcou muito. Né? Lá em Monéia e em todos os outros projetos que a gente foi. Então vamos lá, acelerando. A gente foi, saiu, voltamos lá de Monéia, voltamos para Nampula, dormimos no Secore, daí pegamos mais 6 horas de estrada voltando. 2 pneus furados, 2 pneus furados. Teve isso. Né? E. chegamos. Ah, e teve uma coisa legal que eu esqueci de falar, rápido. Tiveram muitas coisas É, legais. não, mas isso é importante da fábrica. O amendoim que é usado para poder fazer a fabricação da TPU, ele vem de uma machamba local. É como se fosse uma cooperativa lá deles, onde que eles juntam. E a gente foi lá conhecer essa machamba, vimos os amendoins. Então, toda a TPU que é produzido, né, ele é vendido para as casas nutris, né, ele é subsidiado pelo recurso que a gente está levantando, subsidiado também por, né, a manteiga de amendoim que é vendida para poder baratear o ATPU, que é para salvar as crianças.
mas ele é pago. Então esse amendoim ele gera renda para as famílias locais. Então a gente conseguiu ver Legal. a vida daquelas pessoas ele sendo transformadas Pelo economicamente. Eu acho que isso é o ponto mais legal, né? Porque eu acho que o que gera transformação a longo prazo e a fundo é geração econômica, é dinheiro sendo gerado, emprego, é recurso, né? Então a gente pôde ver um Desenvolvimento pouco econômico. como que esse projeto ele está gerando desenvolvimento econômico ali na região. Então isso foi legal também. Voltamos para Nampula. Chegamos em Nampula 10 horas da noite, já aquela briga lá, o que nós vamos comer? Já lançaram um atum lá, um macarrão com atum. Eu e o Dani não comia macarrão com atum. A gente comeu maçã e nem lembro mais o que. Não foi isso que rolou? Sanduíche. Os sanduíches, fomos dormir. No dia seguinte, caímos pra Liupo. Essa do macarrão bolonhesa de 3 dias atrás. De 3 dias antes, Aí a gente foi pra Liupo, não é isso? Liupo era o André e a Dulce. André e a Dulce. Top. É um casal também de missionários brasileiros que foram pra lá, tem 2 filhos, né? Aí eles buscaram a gente e a gente foi mais 120 km de 4 terra. horas. Nó. É. Pelo menos essa Não, estrada muito era um mais. pouquinho melhor, mano, né? Mas foram 4 horas de viagem. É. Isso, a estrada era um pouco melhor que pra Moneia. A nossa sorte é que nessa estrada tinha um graal no caminho, né? Aí tinha um pão de queijo de R$7 no grau. Não tinha um graal, não, mas eles pararam e tinham preparado um café da manhã pra gente, assim, sensacional. Sensacional. Um cafezinho Cara, top, um que pãozinho, família. assim, nossa. É, ele me salvou. chamou muita atenção a excelência deles e Sim, tudo. sim. E aí, ok, a gente foi e chegou em Liupo. Liupo foi um lugar que me marcou muito porque eu achei lá mais Mágico. escasso do que Moneia. Eu achei mágico lá, cara. Eu achei lá mais isolado, Sim, assim, nesse sabe? ponto, Nesse ponto eu achei mais isolado e eles construíram uma estrutura bizarra no meio daquilo. No meio do nada. No meio daquilo, né? Então, é uma horta maravilhosa, um lugar ali, né, central, onde que rola os atendimentos e o culto também muito bonito. E a casa, a estrutura também ali, pra gente poder ficar muito boa, né? A gente viu, foi o primeiro banho quente, assim, que a gente tomou, Sim. foi lá. E tava muito frio, né? A gente não falou isso, mas quando a gente chegou na África do Sul, tava batendo acho que 6 graus É. no dia que a gente chegou na África do Sul. Uhum. E lá em Moneia, lá em Moçambique em geral, na parte da manhã, devia estar batendo 10. uns 13, 10, É, nessa por aí. faixa aí. Então nós passamos muito frio. Foi. E, pô, a gente tá indo pra África, a gente não imaginou, vamos levar roupa de frio. Eu, pelo menos, não, levei pouca roupa Eu de também. frio. Então, enfim, me marcou muito, assim, Liupo e tudo que a gente viu lá. Vocês querem pontuar alguma coisa sobre Liupo que chamou a atenção suas? Sim. Pode falar. Eles têm uma igreja lá, né? Uhum. E a gente teve a oportunidade de passar o domingo pela manhã lá. E nós pegamos o culto, né, deles ali. Verdade. E quando a gente chegou no sábado à noite, eles comentaram que haveria o culto no domingo, que nós iríamos participar, né? Eu falei, ó, maravilha, né? Tranquilo. Quando eu cheguei lá de manhã e o espaço que eles tinham, não era tipo como se fosse um galpão, assim, né? Uma área aberta, assim. Não era pequena, mas assim, que estava lotada de Lotado, gente. lotado. Lotada. E o tipo pau assim, quebrando no cu. É. e essa área toda cheia de cadeira, todo mundo lá, e mais uma, na parte de fora ainda assim, mais uma fileira grande de cadeiras, mais umas 60 cadeiras ali. Criança, jovem, idoso, sabe? Achei Gustavo muito pegou legal, conjuntivite assim. nesse Foi. dia. Peguei lá, mano. Foi lá que você pegou a Foi, conjuntivite. com não foi? certeza. É provável. Mas eu tenho 3 pontos, assim, rapidamente, sobre, Liupo. sobre eles lá em Liupo. O primeiro foi, acho que foi uma das casas nutris que eu senti mais, assim, uma felicidade em ser psicólogo e estar lá, porque foi um momento que tinha um tradutor disponível a mais, e aí nesse momento que ele estava disponível a mais, eu consegui fazer uma roda de conversa com as mães que estavam esperando atendimento, porque a gente estava, é um momento que a gente estava um pouco preocupado com elas, porque elas ficam ali um pouco ociosas, é um momento que a gente realmente poderia estar produzindo algo com elas, né? E aí eu fiz essa roda de conversa e foi um momento muito descontraído, engraçado, que eu acredito que tenha levado algo de reflexão, assim, né? E eu me senti bastante feliz, assim, de estar ali exercendo, de fato, ali um pouco da dinâmica grupal, né? Da psicologia social. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo é que rolou lá, cara, um dos programas que eu achei mais legal, assim, da nossa viagem também, que foi subir aquela montanha, cara. É. E nós subimos uma baita de uma montanha.
A gente muito a gente devia linda. ter levado o cachorrinho lá pra você fazer o. Ah, Ela foi. Não, na montanha não Eu foi, acho que não. foi. a cachorrinha Ela foi. Foi? A gente Foi. não bateu a foto, A Shelby, então, né? só não rolou Eu achei que o... você ia falar que era o campeonato de tirar o alvo. Ah, também teve. Mas é porque a subida nessa montanha, mano, foi meio mágica pra mim, assim. Foi um momento ali de contemplação e de percepção, assim, um pouco da grandeza, assim, das coisas. Que a gente subiu muito alto, pôr do sol. E aí nós olhamos assim, cara, a gente tava no meio do nada, mano. Tipo uma savana tropical, assim, um cerrado. E aí você escutava umas vozes vindo de oeste, uma fumacinha de leste, mas literalmente, E- e- no isso meio é do nada. Isso é uma coisa legal, assim, da vegetação de lá. É assim, ó. Pensa, você tá no liso, tipo assim, É. tudo reto e do nada tem uma montanha. Um Tipo, uma pão de espinha. açúcar, assim. É É, isso que eu ia do pontuar, nada tem uma sobre a espinha. geografia ali É, do lugar. Ela é. é bem diferente nesse aspecto. Mas esse momento ali, pra mim, foi muito especial, ter subido ali e ter vivido. E aí o terceiro ponto, eu acho que aí entra já, né, a questão que a gente teve na conexão com os filhos deles, com eles, né, da família ali, da casa. A gente foi muito bem recepcionado, os meninos, cara, né, como é que eles chamam? O Stefano Ariel e o- Stefano e Ariel. Ariel? Ariel. Rariel, Cara, Duas duas figurinhas, mano. E nós aproveitamos muito com eles também, né? É. Então, assim, foi muito legal, assim, essa parte da viagem. Legal, top. É, assim, falando da gente do ponto de vista de audiovisual, né? A gente pegou uma das imagens mais bonitas de todas lá. Porque a horta, a imagem que a gente fez nas hortas lá e as montanhas lá, a gente fez muita imagem bonita naquele lugar. Lá é um lugar muito, muito, muito bonito. Me chama muita atenção a paisagem lá de Moçambique. É muito diferente daqui, principalmente Minas, né? Que ele tem muita montanha. Lá é tudo plano e do nada tem uma montanha gigante. Tipo as assim. do Rio de Janeiro, assim, né? Um tipo de rocha mais ou menos Isso. parecido. Só que tudo reto. Lá no Rio tem muita montanha Tem, também. é. Lá não, é tudo plano, plano, plano. E Do o- nada aparece uma montanha gigante. Agora aqui, rapidinho, só voltando nessa questão do culto que eu tava falando, que eu achei muito legal porque a igreja estava muito cheia e acabou virando meio que um hábito, né? Os lugares que nós passávamos, o pessoal tinha um carinho tão grande pela Casa Nutri em si, né? E pelos médicos, pelos atendimentos, por realmente estar fazendo a diferença ali, pelo amor que existe ali, né? O cuidado que existe, que a gente sempre ganhava uma como é que fala? Café. Uma capulana. Não, uma recepção calorosa com É. música, com presente, com o que eles tinham. E nesse dia na igreja, eles fizeram uma apresentaçãozinha pra Foi a gente. mais legal, Eles também nos deram um presente. E foi uma moça levar, uma pessoa levar uma capulane para cada um de Sim. nós. E a pessoa nos abraçou e tal. E acabou pegando uma energia ali que acabou que aí as mulheres mais velhas vieram nos cumprimentar. Depois os senhores vieram, depois as mães vieram. E as depois crianças. Não, Ou a seja, igreja inteira, inteira. todas essas 150 Literalmente. pessoas que tinham lá no galpão, Abraçaram todo mundo. elas foram lá para nos abraçar e abraçou todo mundo. E umas beijava, lambrecava E tudo. nós temos 90% de certeza que foi nesse momento que o nosso amigo aqui Galo contraiu preto. conjuntivite. Contrair. Mas valeu a Difícil. pena. Foi muito Faz legal. parte, né? Foi bom. Legal, então a gente ficou 2 dias em Liupo, né? A gente chegou. A gente saiu cedinho, sábado. chegou lá no horário do almoço, almoçou, fez atendimento da tarde e no dia seguinte a gente ficou lá também. Uhum. Não foi isso? Isso, E nós aí- voltamos no final da tarde. E aí voltamos no final da tarde, lá pra Nampula. Ok, a gente voltou, chegou em Nampula, e aí no dia seguinte a gente ficou descansando. Só que não. Só que não. merda. E muito cansativo, porque as viagens, as estradas muito ruins, são muito cansativas. Nós vamos tentar dar uma acelerada aqui agora, que já deu 1 hora já a nossa conversa. Mas ok, a gente saiu de Nampula no dia seguinte, passamos em New Hope, que era um projeto, né? E parece que erraram a data lá do atendimento. Ah, é verdade. Então a gente só visitou o projeto e já foi embora direto para Namialo. Aí a gente chegou em Namialo, numa casa, do nada. Tinha um acampamento da Unicef atrás, porque estava tendo um surto de cólera na região. E a gente estava na frente do acampamento, Sim. do lugar que estava sendo o epicentro da De epidemia cólera. de cólera. E aí a gente começou a atender lá, e a gente começou a gravar. Eu vou falar assim já os meus marcos, assim. Tiveram dois momentos muito legais, assim, pra gente, que a gente viu, né? A gente sempre com um olhar, assim, né, de câmera. Vocês jogando bola com os meninos.
foram cenas, assim, bem legais. A diversão dos meninos, ver a criançada e você se divertindo com os Foi. meninos. Então, sentir essa energia dos meninos jogando bola, aquele tanto de crianças e vocês jogando com ele, foi algo muito legal, assim. Naquele lugar ali também, né? É, Tipo assim, um lugar totalmente diferente, um chãozão o batidão, chãozão batido, umas cheio de árvores árvore. gigantes, Não. assim, E uma linha do volta, trem uma linha atrás. do trem mano. atrás. Ô, teve hora que eu peguei uma 10 viagem minutos passava o trem cabulosa. zunindo ali. Zunindo, É, filho. esse trem que passava lá, só pra todo mundo saber, é porque lá tem uma mina de carvão muito grande no norte. Que era até da Vale, hoje é outra empresa que chama Vulcan. Então lá tem a questão do carvão que cruza muito ali para poder ir para, né, pro litoral para poder ser despachado e vendido ali o carvão. Foi isso que me chamou a atenção. E outra coisa marcante também, né, além de ter visto lá atrás o acampamento, que a gente subiu o drone e era do lado de um quartel do exército. Por quê? No norte, bem pertinho dali, cerca de 60 ou 70 quilômetros, mais ou menos isso, né? No máximo 100, eu acho, fica Cabo Delgado. E Cabo Delgado estava tendo muito atentado terrorista pelo Estado Islâmico lá, né? Falam que lá na região tem uma questão de petróleo. Então, quando eu subi o drone, isso gerou um alvoroço, a gente não sabia. Do nada, eu baixei o drone, chegou o coronel do quartel do exército lá, querendo saber o que estava acontecendo, de quem que era esse drone, porque estavam achando que era alguma coisa terrorista, né? Eu fui saber disso depois, né? O Dani me contou isso depois, mas parece que lá em Nampula teve criança que começou a chorar porque o drone estava voando, eles achavam que era o atentado terrorista que estava chegando lá em Nampula, porque viram isso na televisão, os drones lá em Cabo Delgado. Olha que Nossa. a gente, sem saber, a gente estava gerando uma coisa ali negativa na região, né? Enfim, isso foi o que me impactou ali em Namialo, se vocês quiserem agregar alguma coisa. Pra mim foi muito isso também. A linha do trem, eu lembro assim, eu jogando futebol e vendo o trem passando assim, dando aquela contemplada, viajada assim. E eu acho que assim, nessa experiência foi muito marcante também o feedback, o depoimento das mamás, que eu acho que foi a primeira vez na Até ali, viagem até até ali, ali, até ali. que Exatamente elas isso que eu ia falar. pararam e elas falaram, É. né? E elas deram assim o testemunho delas de como a Casa Nutri tinha transformado a vida delas e tinha salvado a vida dos filhos delas. E foram, tipo assim, umas 10, 15 mães, todas falando uma em sequência da outra. E cada história, cada depoimento, tipo assim, o meu filho não mexia os Meu bracinhos, filho tava definhando, quase tava morrendo. definhando, Ficava em pé. não tinha mais jeito, Não todo mundo sorria. falava, tipo, já acabou, Desiste. e, né, e elas falaram que, E a enfim, gente via a criancinha ali no momento, né? Ela já recuperada, bem. esse momento foi sorrindo. muito marcante. E todas elas com a criança no colo, na colo. Capulana e dando depoimento de que a criança estava morrendo e foi salva. Isso foi Sim, muito impactante mesmo. sim. Nós gravamos tudo isso também. Isso vai estar no documentário, no vídeo. A gente nem sabe ainda se vai ser um documentário, um vídeo, o que for. Ou uma minissérie. Ou uma minissérie. Bom, então, saindo disso, a gente seguiu lá para Chocas. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, que os universitários já estão me xingando aqui pelo horário. E ok, a gente saiu de lá e a gente foi para Chocas. E aí, quando a gente chegou em Chocas, foi uma das praias mais bonitas que eu já vi na minha vida. Não sei vocês, mas Também. assim, a água cristalina. Chocas Mar. E detalhe, não tinha Ninguém. uma pessoa no litoral inteiro na praia. É Nós verdade. éramos as únicas pessoas na praia. Uma das praias mais bonitas que eu já vi, sei lá, devia ter no nosso campo de visão. Você sabe por que que isso aconteceu, né? Conta aí pra gente. Porque era inverno e a gente chegou lá 4h30 da tarde e o sol se punha às 5. E nós ficamos o dia inteiro fazendo atendimentos e a gente só conseguiu essa brecha de 2 horas, né? Mas se fosse em mesmo Cabo assim- Frio, 10 horas da noite, tinha nós gente ia na pra praia. Mas mesmo assim valeu muito a pena, né? A praia é linda, linda, sim, linda, linda, Água linda. limpinha. Chegamos lá, já tinha um tanto de vendedor tentando vender concha pra gente. Isso é uma coisa marcante Foi. também. A gente saiu todo mundo lá com uma conchinha, alguma Foi. coisa comprada. Quer Lá em Chocas, assim, eu queria ressaltar aqui a gratidão pela Fátima, né? Que nos acolheu de forma, assim, cara, surreal na casa dela. Ela é uma pessoa incrível. Não, Fátima não, Ângela. A Ângela, foi mal. Isso, Ângela. Ângela. Eu cismei, eu A confundi, Fátima é mano. lá de Monéia. Foram muitas pessoas, mas a Ângela.
E foi engraçado que assim que nós chegamos, rolou aquele lance episódio com o vaso de alabastro, né, mano? Ah, verdade. Eu cheguei na casa dela quebrando o vaso dela. E aí foi mó Nossa, é cena, verdade. nós demos mó pala lá. Foi muito Uma engraçado. metodologia, né? Metodologia quebra-gelo, Psicológica, né? né? Você vê se você vai ser bem acolhido. Você quebra alguma coisa na casa da pessoa. Aí você vê a reação dela. Teve outro trem bom também. A gente chegou. Todo mundo tava com medo da malária. É, A gente chegou lá, não tinha mosquiteiro no quarto pra gente dormir. Aí o Ailton olhou. Eu não durmo sem mosquiteiro, não. Aí ficou todo mundo olhando. Tá, problema seu. Ele. Não, eu quero um mosquiteiro. e Aí foi uma missão pra colocar o mosquiteiro dele, mano. quebrou as taxas lá do mosquiteiro e, enfim, os meninos montaram o mosquiteiro pra ele lá em cima do colchão. Ele dormiu Foi. no mosquiteiro por dentro do mosquiteiro por cima do colchão. Isso foi uma coisa que eu lembro. É, aí no dia seguinte, eu, Pedro, passei mal, né? Eu tava meio ruim. Eu não lembro Ah, lembrei, eu tive uma. Acho que foi uma diarreia. Não lembro, eu tava meio ruim. E aí no dia seguinte eu fiquei dormindo. O Dani foi gravar com seus anticorpos tailandeses, tranquilos, zero bala, não teve nada na viagem, foi o único, né? Foi pra Verdade. Tailândia e aí voltou de lá forte igual um touro. É, e aí a gente foi depois, no dia seguinte, pra praia, né? Foi isso. Dormimos, tem algum ponto que você quer acrescentar ou é isso, né? Falou sobre a Ângela já, sobre a recepção dela. Nessa manhã que a gente foi fazer os atendimentos lá na. Agora eu esqueci o nome do lugar onde a Ângela, o projeto ali. Lá é Secore. É Secore? Lá é Secore. Ah, muito legal, né? Porque assim, ou tem ou nesses locais que a gente foi, né? Ou tem a fábrica, ou tem a Casa Nutri, uma escola para crianças, ou uma igreja, e lá eles estavam Tinha uma construindo uma árvore. igreja. Eles estavam tentando reconstruir uma igreja Sim. devido ao Do ciclone que tufão, é. passou lá, acho que se não me engano, há 1 ou 2 anos atrás, e assim, devastou o país inteiro. Então você vê, imagina, né, a situação já é precária, a situação, tipo assim, do país de maneira geral ali, né, muito escassa, e ainda o desastre natural ali vai e ainda leva tudo. Enfim, eles estavam reconstruindo a igreja lá, e espero que a gente tenha a oportunidade de voltar lá um dia. Com a igreja pronta. Mas os depoimentos dessas mamás também, porque depois que a gente terminou os Hum, atendimentos, houve uma festinha de comemoração porque algumas crianças estavam recebendo alta. uhum. E esse momento também para mim foi um dos mais emocionantes da viagem ali, que foi ver a reação delas ali, porque elas também falaram, várias falaram, agradeceram e se emocionaram. Sim. Então assim, e tipo assim, vendo elas se emocionando com isso, foi tipo assim, foi difícil de conter as lágrimas, ali, foi um chororô danado. Mas assim, muito legal mesmo, Sim. assim, sabe? A gente tem que contar esse caso antes que a gente esqueça, né? Lá tinha uma coisa muito engraçada que as pessoas faziam, as mulheres faziam quando elas iam comemorar, que era o daí pra quem tá vendo, a língua vai pra quem não tá vendo, é a língua mexendo pro lado. E a gente achou isso o máximo, né? E aí o Gu um dia lançou isso no meio da apresentação. Eu sou psicólogo, né? Pra quem tá ouvindo, né? Balançou assim do lado da orelha o dedo, como se fosse doido, e começou a fazer esse barulho. E as mulheres racharam de rir. Os caras começaram a rachar de rir da gente, e a gente, pronto, achamos o jeito Conexão de ali. conectar com o povo aqui e fazer eles rirem. E aí a gente começou a fazer isso toda hora. A Ailton fazendo, eu fazendo, o Israel fazendo. Sempre que eu precisava gravar alguma coisa, precisava fazer o povo rir, eu imitava. Aí as mulheres olhavam pra mim e começavam a rachar de rir de eu fazendo. Eu não fiz, não. Você não fez, não? Acho que você fez. E aí, ok, né? Aí a gente um dia virou e falou assim: como que é? Faz aí pra gente, ô Dailor. Dailor, né? A gente não explicou tanto, mas Dailor é o braço direito lá do Secore, do Ailton Local, também, né? local. Nativo. Ele é um. Foi quem nos acompanhou durante toda a É, viagem. é diferente aqui no Brasil de lá, mas assim, é como se fosse técnico em medicina, Uhum. basicamente, né? É como se fosse É um um enfermeiro, enfermeiro, mas é um outro nome lá, porque também tem um enfermeiro, pelo que a gente entendeu. Ele deu todo o suporte pra gente dirigir os carros, ele era o local que cuidou da gente lá. Ô, Dailo, faz aí pra gente isso. Ele, não vou fazer não. Como assim? Não, não sei fazer não. Aí a gente perguntou pra outro, faz aí. Não sei fazer não. E nenhum homem queria fazer. Ô, Dailo, por quê? Cara, é só as mulheres que fazem isso, velho. O homem não faz isso não, isso é coisa de mulher Ele nem quis fazer. explicar pra gente. A gente É. conseguiu arrancar isso de outra pessoa, É. assim, até a gente conseguir entender que era uma cultura ali das mulheres fazerem, né? E os homens não fazem, assim, né? É. Então, esse era o motivo de todo mundo tá rachando da gente. A gente É. chegava no lugar, os caras olhavam pra gente, a gente imitando as mulheres,
pensa qual que era a piada deles, É. né? E isso é muito forte, né? É uma coisa cultural que é forte. Tanto que é cultural da mulher ir buscar água de manhã, por exemplo. As mulheres lá são fortes. As mulheres irem buscar a água de manhã na cabeça. Se um homem faz esse trabalho, ele é visto como, tipo assim, ele não é um cara que é o provedor, por exemplo. Ele não é Buscar água é trabalho de digno, mulher. ele não é digno, entendeu? É, tipo E assim, detalhe, não é que leva para uma conotação de gênero ou uma conotação sexual, mas é mais algo mais profundo, intrínseco ao papel de homem e papel de mulher, entende? o homem trabalha na machamba, colhendo, É, e as mulheres vão buscar água. Agora, E a mulher faz todo o resto, né? todo- Cuida é. das crianças, cuida da casa, faz a comida. Isso foi o que a gente mais viu lá. As mulheres levantam 3 horas da manhã pra poder andar, pra chegar lá o sol ainda tá. no sol tá baixo, chegar lá no lugar, ficar na fila pra poder pegar água e voltar. Nós não estamos falando de 10 litros na cabeça, né? Tem mulher que carrega até 60 litros d'água na cabeça. Pensa, você com 60 quilos, quem não tá acostumado aí, só vai pra academia, pensa você com 3 anilhas de 20 quilos na cabeça. É isso que as mulheres todo dia carregam pra trazer água pra dentro de casa. Enquanto isso, com mais uma ou duas crianças pulando nas costas. Pensa, pra quem É um crossfit. as mulheres são brabas. E eu acho que eu não daria conta de carregar 60 quilos na É. cabeça. Tipo assim, se eu conseguisse equilibrar, eu ia ficar moído. É. E nós estamos falando de menina lá de. colo no final do Você dia. ia pisar no Sua degrau col- e ia torcer o tornozelo. Sua coluna. E sua coluna destruída no final do E dia. as meninas, 14 anos, já carregando 60 quilos na cabeça. Pô, mas você acredita que eu acho que isso influencia realmente a população, de certa forma? Porque essa pressão na cabeça impede um pouco que a pessoa cresça mais. E você vê lá que a altura média da população lá é mais baixa. Deve ter alguma coisa a ver. Seleção natural, Eu acredito, né? Minha teoria darwinismo que é. e por aí vai. É. É, mas legal. Então, assim, essa foi a experiência em Chocas, né, que a gente tava falando, assim. Então a gente saiu de Chocas, fomos pra ilha de Moçambique. Acho que isso é uma coisa legal de falar também. Verdade, teve isso. A gente deu um rolê no museu lá de Moçambique também. Não teve atendimento na ilha, né? Foi um lugar que a gente foi só pra poder almoçar e conhecer a ilha, que é um marco histórico, né? Sim. É onde que na época o rei de Portugal, quando via, ficava lá nessa ilha, lá tem um palácio Sim. construído, um forte com canhão, várias coisas lá. Então a gente deu uma passeada lá em Moçambique, nessa ilha, desculpa, para poder conhecer. Então essa ilha é como se fosse um ponto ali central que está no Oceano Índico, né? No leste de Moçambique. Moçambique está para o Oceano Índico e é um ponto, é um meio ponto ali de defesa, né? Ali a gente pode colocar ali de Moçambique. Então a gente foi lá, conheceu isso, ficamos lá, almoçamos uma comida deliciosa, né? Que era como te chama? Vocês eu acho que não comeram não, mas eu comi, era um frango, Ah, você comeu um galeto. era um Eu comi um peito de frango. Isso, que ele era com um molho de coco, né? Aham. Eu esqueci o nome desse prato lá, mas muito gostoso. Lá tem muito coqueiro, então o arroz lá é feito com coco, É gostoso. tudo lá tem muito coco. Então foi uma experiência legal. E aí a gente saiu da ilha de Moçambique, voltamos pra Nampula, né? Pra dormir lá na casa Secone. no Secore. No dia seguinte, vocês foram até. A gente também foi, na verdade, a gente foi até uma outra casa, que é a casa lá dos portugueses. Né? A gente conheceu uma família portuguesa que também tem um projeto lá. Muito Ah, é bacana. verdade. Uma casa maravilhosa, detalhe, bem cuidada, tipo assim. E uma local lá de Moçambique que era descendente, vocês lembram disso? Que ela era descendente, acho que de português e Uhum. de francês. Ela era a família portuguesa, mas a família já morava em Moçambique e ela nasceu lá. Isso. E aí ela dedicada lá, assim, eu não lembro o nome dela, mas incrível também, um carinho muito grande. E lá também teve muito agradecimento por parte das mulheres, né? Das mamás. Fomos almoçar na casa dos portugueses, tivemos um almoço assim delicioso Incrível, lá. muito bom. Na casa Muito- da Manu, né? Isso, da Manu, e eu não lembro o nome do marido dela. Jorge. 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 Boa. Nu, mano, eu Lembra? não tava lembrando disso. Agora que eu lembrei, Isso. velho. Chegamos lá, um oásis da casa deles, né? É. Chegamos lá, tinha uma autoestrada, não, tinha surreal. tinha uma BMW lá. Uma motocona Não é lá. multistrada, não, 1300, multistrada Ducati. 1200. A GS. Isso, a GS. Assim, eu pirei com a moto, fiquei um tempão conversando com ele da moto, foi bem legal. A gente almoçou lá e aí eu e o Dani voltamos
pro Secore para poder gravar no Secore. Fizemos umas imagens maravilhosas do Davizinho correndo. Né? O Davizinho foi a primeira criança salva lá pelo projeto da Casa Nutri. E nós fomos para New Hope, que foi o lugar onde eles tinham Nós errado a data separamos. da nossa visita, e a gente conseguiu remanejar tudo. Alugamos a nossa van lá por mais um dia para conseguir ter lá com eles, e aí Tiveram conseguimos os chegar lá e atendimentos. fizemos os atendimentos. E uma coisa legal, assim, sobre New Hope, né? Que foi um caso que o Ailton me contou. New Hope, né? Os projetos, a maior parte, na verdade, todos esses projetos que a gente foi lá, que a casa não está sediada, são projetos cristãos, né? Que são sediados ali por projetos da Igreja Católica, ou então por outros projetos evangélicos e por aí vai. E esse projeto da New Hope é uma coisa muito chocante, isso assim, porque lá, a maior parte do país, maior parte não, sei lá, acho que 60% do país Grande parte. é islâmico, né? É muçulmano. Então, esse projeto, ele é financiado por muçulmanos, porque eles veem o tanto que eles estão salvando as crianças Sim, deles. Então, para pra pensar. sim. Um muçulmano botando dinheiro num projeto cristão. Assim, é uma coisa quase inconcebível, né, de ser feita. É a mesma lógica inversa, praticamente. Você vê aqui um projeto cristão investindo em um projeto muçulmano. Assim, inconcebível na cabeça de ambos. Mas isso veio muito diante dos resultados que a Casa Nutri teve lá. Eles viram isso, viram que realmente estava fazendo diferença na vida das crianças e eles decidiram, né, apostar assim, né, ou investir no projeto, né? Isso foi muito, muito legal. E aí, enfim, vocês ficaram lá, a gente voltou, todo mundo pra casa, jantamos lá. Vocês misturaram o atum com a carne de porco, eu e o Dani ficamos sem jantar novamente por conta do atum. Foi erro meu, mano. Mas você foi lá e fez um macarrãozinho pra gente com molhinho. Eu tentei redimir. E aí a gente fritou um ovo pra comer junto. Foi muito bom. E aí no dia seguinte a gente ficou no Secore. Foi isso? Foi. Ficou no Secore, gravando no Secore na parte da manhã e na parte da tarde a gente foi fazer compras, né? E Esse aí, foi o último dia. isso foi o último dia. E aí nós pudemos conhecer a fundo de dia, porque nenhum dia a gente ficou de dia no Secore. Sim. Todos os dias a gente saiu de manhã. 7 horas da manhã a gente E eu tava fiquei saindo. surpreso, cara. Muita criança lá, mano. Muita criança no Nu. Secore, criança com força. É. E a coisa que eu mais achei bonito lá, sabe o que foi? O uniforme das crianças, rosa. Bonitinho. O uniforme deles Quadriculado. são lindos, lindos, lindos. Enfim, a estrutura do Secore maravilhosa. E a gente conheceu a primeira Casa Nutri, aonde que o projeto começou, Sim. que foi lá dentro do Secore. E dali tudo foi espalhado lá pelo, né, Moçambique. lá pro Moçambique. E lá a gente conheceu as histórias das primeiras pessoas do Mamudo, né, que ele é albino, então ele sofreu muito preconceito lá, o pessoal maltratava muito ele. A própria história. Hoje ele é professor Hoje lá, ele é né? professor no Secore, corredor. Ele sofre muito por ser albino ainda. Ele tem um problema também na visão muito grande. Enfim, então a gente conheceu várias histórias dos trigêmeos que tinha lá, que né, saíram da nutrição também. A mãe deu depoimento. A família do Davizinho, né, que foi a primeira criança. Então a gente pegou muitos depoimentos e conhecemos muitas histórias impactantes lá, né? E o Secore, né, que é a Associação Corredores do Reino, ao redor do Secore tem uma pista de corrida. Então lá as crianças trabalham não, as crianças trabalham, é um trabalho infantil. As crianças estudam, recebem o alimento, tudo lá acontece e paralelo também existe um treinamento físico Sim. com elas. Então a gente viu essas O crianças. esporte é muito importante. O esporte é muito importante, o equilíbrio da Sim. mente, da espiritualidade, do ensino e do corpo. Então a gente viu isso lá também, foi muito legal e muito impactante. E o pôr do sol do Secore, acho que de todos foi o mais bonito. Foi lá em Iliupo, né? Quando a gente estava lá no alto da montanha. Maravilhoso Foi mesmo. o pôr do sol lá do Secore, né? A gente fez bastante imagem também desse pôr do sol. Eu acho que é isso. Depois disso, vocês saíram para poder ir lá. Depois disso, né? Antes, né? No horário do almoço, vocês foram lá para dar uma volta, passear lá e fazer compras, né? Vocês querem contar um pouquinho disso? Israel que foi. Você tava doente, você eu ficou. fiquei bem mal no final da viagem, né? Então, Verdade. esse dia eu fiquei bem prostrado mesmo. Mas e aí? Conta aí. Você foi lá na vila, comprou os pau Foi preto? bom, foi breve, assim, né? Não teve muito tempo, assim, pra gente. Mas foi legal que eu tive a oportunidade de. Eu fui com o Marcelinho e fui conversando com ele, né? Ele é um cara muito legal, muito de Deus, assim. E uma coisa que eu achei interessante é que eu perguntei pra ele, né? Ô Marcelinho,
quanto que uma pessoa que ganha bem aqui, um bom emprego, uma pessoa que, né? Quanto que ela ganharia aqui pra eu ter uma referência? Aí ele falou pra mim assim, ah, cara, uns 20 mil meticais. Ah, não, bacana. Então, com 20 mil meticais a pessoa tá bem aqui, não, tá bem. E aí o câmbio é mais ou menos 1 para 12, né? Você divide aí 20 mil por 12, dá mais ou menos uns 1.650 reais. Então você vê assim, né, a diferença ali, né? Esse é um cara que é abastado financeiramente É, lá. Lembrando que a comida lá não é mais barata que aqui no Brasil. O frango lá é muito mais caro, inclusive. A proteína principal lá é o ovo. Porque o frango lá, eu lembro que o quilo do frango que a gente foi comprar, pelo menos no supermercado lá onde a gente foi, era cerca de 40, 50 reais o quilo do frango. A carne, 60, 70. Então a alimentação lá é uma alimentação. As pessoas Cara, lá não têm acesso a uma alimentação saudável com muito nutriente lá. muitas coisas do supermercado, por exemplo, são importadas. É. Grande parte, né? Leite, em pó, muita coisa lá não tem. Vem tudo da África do Sul, né? A maior parte vem da África do Sul. É, legal, e esse foi o nosso último dia. No dia seguinte, montamos mala, tudo, e voltamos pro Brasil, né? A gente voltou cheio de pau preto na mala, quase deu problema, tentaram barrar as nossas bagagens lá, mas o pessoal resolveu, o senhor Jacinto, teve o esquema lá dele junto com o Dailor, conseguiram liberar os nossos pau preto, o ébano, e, e voltamos. Nós ficamos, né, na África do Sul, ali em Joanesburgo, um dia, eu, Dani, Ailton e Kellen, a gente ficou num hostel ali pertinho do aeroporto. Demos uma volta lá na praça do Nelson Mandela e voltamos pro Brasil. E vocês, dá um panorama geral aí, o que vocês fizeram ainda. Assim, o Israel ele já tinha comprado a passagem de volta dele com antecedência da África do Sul, né? De Cape Town. Então ele já tinha planejado ficar uns 5 dias em Cape Town. Eu ainda não. E ali na hora ali do desembarque eu animei de ir com ele. Dei de louco mesmo e falei assim, vambora. Passando mal. Passando mal e com risco de perder a passagem pro Brasil. Não tinha ainda comprado a passagem para Cape Town. Enfim, Doido. foi doido. Foi na loucura ali, mas acabou que deu tudo certo e nós fizemos Graças a um Deus. baita de um passeio, né, mano? É. Foi assim um tempo surreal, cara, e muito abençoado também, né? Acho que Deus deu um presente assim pra gente, de certa forma. A viagem, assim, foi muito corrida, né? Muito corrida, assim, né? Então, Nós foi realmente ralamos muito muito, não desgastante. dormimos Parece que foi um nada. mês, assim, e aí que a gente fez em 12 dias, a gente fez ali o que era pra pessoa fazer Em em um 2 meses, por 2 exemplo, meses, 2 meses. Então foi bom que a gente fez um pit stop ali pra poder dar uma recuperada nas energias, né? E Cape Town é uma cidade muito Lindo. bonita, então a gente conseguiu ter um momento de contemplação, de descanso, de agradecimento. E foi muito interessante também porque a gente fez os extremos, É. né? Nós saímos de um dos países mais pobres da África Pro mais e rico. fomos cair, se eu não me engano, eu acredito que eu sim, mas é A a cidade cidade mais rica desenvolvida, da África. A cidade mais rica da África, se eu não me engano, eu acho que é Cape Town. Talvez Joanesburgo ali, mas com certeza Cape Town é muito mais bonito, né? Esse uma beleza natural exuberante, assim. Então foi muito bom, assim, ter tido esse privilégio de poder ter conhecido lá e ter tido esses dias de descanso, né? Eu lembro que todo mundo falava, né, das Table Mountain e tudo mais, e eu Uhum. não sabia o que que era, nunca tinha visto. Eu vi, foi o stories que o Gustavo postou. Na hora que ele postou, ele fez assim, nu! É. Esparrado, velho, esparrado. E aí vocês foram no safari, né, deram um rolê lá. demos um Vocês rolezão. só não pularam de bungee jump, né? É, Não. Era longe, né? Não, lá Era tem longe. coisa pra fazer, assim, um mês. Que é o maior bungee jump do mundo, fica lá. é. Umas 6 horas Maior de bungee carro. jump de ponte. O maior bungee Não jump sei de se ponte, né? é o Mas da como o ponte. Gustavo, nos 2 primeiros dias, quase foi atropelado umas 5 vezes, a gente acabou achando melhor não alugar o carro. Porque a gente já não tinha dinheiro. Ia alugar o carro, risco de mão inglesa ali, tudo confuso. E tinha muita coisa pra gente fazer por perto. Você tem a Então permissão? nós. Tem. Tem, né? Top. Mas mano, assim, eu já tinha dirigido fora outras vezes, mas, cara, lá deu um bug na nossa cabeça, porque é diferente, né, a mão inglesa. Lá na Austrália é mão inglesa, né? Eu cheguei a dirigir lá, né, mas, enfim. Legal. Então vamos lá. Pra gente poder encerrar agora, né? Acho que a gente já falou muito da viagem. Se vocês fossem resumir assim a viagem em uma frase, em alguma coisa que impactou vocês levam pra casa, pra vida, que vocês botam na bagagem, é algo que vocês vão contar assim pros seus filhos. Ah, uma vez eu fui pra África e eu vi isso lá. O que que é? O que que marcou vocês? Essa daí foi ao vivo. Essa aí eu Ao não... vivo e a cores. Ah, mas vocês imaginavam que ia ter uma perguntinha assim no É. final, né? Mas eu Não preparou. não.
Uma reflexão que eu tive é o seguinte, às vezes a gente vai muito longe buscando alguma coisa, assim, né? Uma resposta ou algo que você nem sabe exatamente o que você está buscando, né? Mas eu vejo muito nessa questão, tipo assim, de você buscar fazer o bem e buscar ajudar o próximo, exercer seus dons, se descobrir em Deus. Igual tem essas crianças desnutridas lá, onde nós fomos, naqueles vilarejos lá, 3 dias de viagem daqui. Você sai daqui de onde você mora, em 2 horas você está num lugar com uma criança que está numa situação similar. Então, assim, para exercer o bem, para exercer assim, o seu chamado em Deus, ali, você não precisa de ir longe. Então, assim, a gente precisa de colocar limites. Ah, mas eu não tenho oportunidade para a África, por exemplo. Cara, isso é diário, sabe? Você tá alinhado ali nessa questão, tipo assim, de ter esse olhar, de ter essa acessibilidade, de ter a capacidade, tipo assim, de perder o seu tempo, o seu recurso, tal, para ajudar o próximo, assim, sabe? Existem várias Então, Áfricas aqui, né, ao nosso é redor. difícil, mas ao mesmo tempo é mais fácil do que se parece, assim, sabe? Ao nosso lado tem gente passando pelos mais diversos tipos de problema, de necessidade, e eu acho que é uma questão da gente alinhar, tá alinhando o nosso olhar para isso, assim, sabe? A gente não deixar se perder nas distrações que o mundo nos oferece hoje e deixar as coisas acabarem indo no rumo sem uma certa intencionalidade, assim, sabe? Essa foi uma reflexão que eu fiz. É, é assim, eu compartilho um pouco muito disso que o Issa também trouxe, mas eu acho que, assim, eu acho que o que fica pra mim, uma frase que talvez resumiria, né, toda essa nossa experiência, é, é se entregar aos processos, sabe, de Deus mesmo, porque se não fosse por ele e através dele, não foi a gente, a Casa Nutri, a nossa equipe, ou pela força do nosso braço, mas Uhum. foi talvez pela nossa fé e a nossa coragem de se entregar a esse processo e se permitir ser tocado por essa experiência, né? Então eu vou levar um pouco para esse campo da espiritualidade e dessa questão mesmo de se entregar e acreditar e ter fé no que Deus tem para você, da sua vocação, do seu chamado e lógico, né, de viver esse amor, de se permitir viver esse amor, de ser o bem, independente se está na África, igual o Israel falou, se está em Minas Gerais, se está em qualquer lugar do mundo, né? A gente, o que ficou muito forte para mim e eu fiz questão de ressaltar isso numa fala lá, acho que em Liupa, é que nós somos todos uma grande família, né? Nós todos somos um. Então, é isso, que a gente possa, né, através não só da ALOS, da Igreja das Estações, do SECO, da Casa Nutri, das nossas próprias vidas individuais, da nossa família, mas que a gente possa sempre levar essa mensagem, né, que talvez não, que Jesus Cristo e, né, os discípulos levaram, que é o amor incondicional, que é a compaixão, o perdão, a sabedoria acima de tudo, e a fé, né? É, é a fé, é isso. Top. Eu tenho duas reflexões, assim. Acho que a primeira, né, olhando vocês, né, que né, eu estendi o convite para vocês e ver vocês indo, assim. É sobre a gente encontrar quem nós somos, o nosso propósito, a gente se encontrar em meio ao nada, sabe? É, em meio ao que a gente vive, assim, no cotidiano da vida, que tanta coisa, a gente fica muito sem saber o que fazer. Mas lá é simples a gente ver o que a gente tem que fazer, que é servir ao outro, entendeu? Eu pude ver isso lá, igual o Gu falou, eu não consegui atender como psicólogo, mas, velho, o que você fez com as crianças lá, velho, foi bizarro, você brincando, igual você contou aí com os meninos, todo canto vocês estavam fazendo isso. É a mesma coisa, Israel. Então, isso é uma coisa, assim, muito marcante pra mim, muito reflexiva pra mim, ver, porque eu também tive essa experiência lá durante a minha tese de 2018, quando eu tava lá no sertão do Brasil e eu vi uma realidade muito pobre lá também. Muito semelhante ao que a gente viu lá em Moçambique, lá no Baixão, né? E ver esse momento assim, né? De todo mundo ali se encontrando em meio ao nada é muito impactante, porque é isso que acontece. Quando você tá num lugar onde que você vê que a gente precisa de muito pouco para poder ser feliz, a gente começa a se questionar muitos dos nossos valores. Então você volta de lá, você
questionando os valores, aquilo que você passou a vida acreditando que é o básico que você precisa, entendeu? É, E ainda foi de boa, porque a gente comeu muito bem, a gente ainda tinha as estruturas dos projetos muito boas servindo a gente. é, Não, foi muito fácil ver a mão de Deus em toda viagem ali nos provendo, nos livrando de muitas coisas que poderiam ter dado muito ruim, sim, né? com Foi muito certeza. claro de ver se o cuidado dele, se a gente foi na época certa, questão de pernilongo, temperatura, comida, alimentação, carro. Sim, Assim, apesar de a gente ter tido muitos contratempos, foi sim. tudo assim muito Não, tranquilo, sim. assim, né? Na comparação, tipo assim, África, Moçambique, né? Do que. Deu pra perceber que Deus cuidou da gente mesmo. Mas, mano, eu acho que também é um ponto que a gente é legal da gente falar da nossa entrega também nesse processo, né? Eu digo no sentido de que a gente teve a coragem de ir, a gente teve um trabalho em equipe legal, porque, mano, a gente passou por muitos perrengues. A gente ficou doente, mano. Eu fiquei muito doente, fiquei mal. Tive sinusite, né? Você ficou mal um dia também. Então, assim, a gente teve, pô, ficar 2 dias sem tomar banho, tomando banho gelado, comendo, sei lá, né, a gente comeu bem, mas teve dia que a gente teve que comer comida de 2 dias atrás, né? Enfim, coisas, né? Foram perrenguinhos que a gente foi passando que moldaram e moldam o nosso caráter, né? Fortificam, assim, a nossa entrega, a nossa personalidade nesse sentido. Então, assim, acho que foi um ponto que a gente pode salientar, assim, também na nossa equipe, que foi muito positivo. Legal. E a última observação assim que eu trouxe que eu tive foi assim, é, a- igual, eu já fui lá no Nordeste, vi e no Piauí a pobreza que eu vi. É muito pobre, é muito parecido, só que lá é uma bolha, é um pequeno lugar. Se você sair de lá de dentro, e rola isso lá porque tem uma espécie de racismo das comunidades ao redor com aquelas comunidades quilombolas, entendeu? Então eles isolam eles. Mas na hora que você sai ali, você tem acesso a uma cidade próxima que tem tudo e tal. Então, tem muita situação de pobreza aqui no Brasil e tal. No norte de Minas, já viu pro norte de Minas, tem muita pobreza lá, o povo interior. Mas lá é muito absurdo. E não tem o que fazer, entendeu? Não é igual aqui que você consegue tentar levantar um recurso aqui e levar. Por exemplo, choveu, destruiu tudo lá no Rio Grande do Sul. O país se mobiliza, levanta recurso, tá chegando a ajuda lá de algum modo. Lá é um país inteiro na miséria, É, bicho. Lá é tipo assim, eu tava olhando, são cerca de 37 milhões de pessoas em Moçambique. nu, Deve ter 30 milhões de pessoas na miséria lá, sei lá. Talvez menos, um pouco, Quando 20. eu descobri que a rua que a gente estava circulando ali para questão do É a supermercado rua principal. é a principal avenida da cidade e nela tem um buraco a cada 50 centímetros, eu falei assim, como é que a coisa desenvolve assim? É sinistro. Então, isso me chocou. Porque a gente está acostumado aqui dentro do nosso mundo de desenvolvimento econômico, tem uma farmácia ali, tem dinheiro, tem oportunidade, tem. é, Querendo ou não, a gente reclama, mas tem. Mano, a gente tem coisa demais, bicho. Lá o povo não tem o que fazer, lá o povo vai comer, vai arrancar coisa do lixo, porque é o que tem, é lixo, entendeu? E a gente viu muito essa cena em Nampula, o povo mexendo no lixo. Mas uma coisa que acontece também, essa pobreza generalizada, ela também tem uma causa, né? Porque na verdade é o homem, as próprias pessoas que meio que não que se colocam, mas que colocam as pessoas nessa situação, os governantes ali, né? O partido que tá no poder lá desde que É uma começou até. ditadura, Moçambique é uma ditadura, é um Então comunismo, você né? vê que, tipo assim, é muito triste ver isso, assim, né? Como é que a pessoa que é dali enxerga aquela realidade e não se compadece em tentar mudar sim, aquilo ali, né? É uma perpetuação da miséria, E assim, muita sabe? corrupção. Todas É, as autoridades lá são corruptas e pedem, ah, por exemplo, da gente propina. Então, como que você espera chegar em algum lugar assim, né? Então, isso foi uma coisa chocante. Eu fiquei lá o tempo todo na viagem pensando, como que você muda a realidade desse lugar? Claro que você vai cuidar das crianças para que elas possam desenvolver, aí você forma um dialog da vida e a coisa vai acontecendo. Mas se não tiver dinheiro naquele lugar, se não tiver tipo, desenvolvimento econômico, tecnologia, isso vai ficar assim. O povo vai morrer de fome, vai ter desnutrição. Enquanto isso não for mudar. Então, o mais chocante para mim foi a falta de desenvolvimento econômico generalizado ali. Não tem o que o povo trabalhar, não tem dinheiro disponível, entendeu? Não é que ali lá é muito afastado, tem gente pobre. Não tem tem dinheiro no lugar, oportunidade, não não tem tem, oportunidade. O cara
for, não tem aonde trabalhar, não tem lugar que paga. O cara que mais recebe bem lá ganha 1.600 conto, igual ele tava falando. Entendeu? Então, é uma realidade, assim, muito, muito longe, muito distante. A única coisa que eu não entendi lá é que em Nampula a gente viu alguns carros muito bons em Nampula, né? Então a gente viu, assim, alguns carros Toyota. Sim, Eu umas queria, Ranger, umas né? Ranger, eu queria entender de onde que vem de onde que é aquilo. Mas eu acho que em grande parte são ser de que seja de fora. projetos. Não, pode ser que seja de fora. Por exemplo, uma pessoa que é de fora, mora lá, por exemplo. Um comerciante lá, O né? próprio Jorge lá, o português que a gente foi, ele tinha uma Ranger e uma BMW, uma moto. É. Então eu acho que a situação é essa como um todo. Bom, acho que esse foi um panorama assim legal da viagem. Acho que deu pra todo mundo Muito bom. ver. Olhando pra equipe aqui, tá todo mundo morto, então eu acho que a gente passou bastante do tempo, mas acho que foi bom, deu pra contar tudo. Em breve vai sair muito material de vídeo Sim. pra vocês poderem ver tudo isso que a gente contou. Com certeza. Não E é isso. Querem dar uma mensagem final ou é isso? Não? É isso. acho que é isso, tá? Por algo maior que nós. É isso aí. Essa é a É isso ideia. aí. Pessoal, muito obrigado a todos que estão aqui ouvindo até agora. Espero que essa viagem, né, um pouquinho que a gente contou aí, tenha de algum modo aí tocado o coração de vocês. Pra vocês poderem. A gente sair da bolha mesmo, né? Ver que tem uma realidade aí. Negócio que o falou, tanto ao nosso redor quanto mais distante, de pessoas que estão falecendo por falta de comida, né? Não tem acesso à energia, não tem acesso à água. Então hoje, século XXI, 2024, tem gente morrendo de fome. E é tenso, né? A gente para pra pensar o tanto que a gente tem aqui e a realidade lá. Mas se depender da gente, nós vamos mudar um pouquinho essas realidades, né? É isso mesmo. Eu acho que esse foi o começo de um trabalho aí nas nossas vidas. Que a gente possa empenhar e se organizar mais para poder fazer mais viagens como essa. Perfeito. Amém. É isso aí. Ficamos até a próxima. Em breve também o Dr. Ailton aqui para poder contar do ponto de vista médico aí tudo que a gente viveu lá. Esse podcast vai ser Muito bom. bom. Valeu, galera. Abraços. Valeu, turma. Valeu. Obrigado.